O que veio antes, o riso ou a piada? Como descobrimos que rir é o melhor remédio? Ele é mesmo melhor que dipirona? No mundo atual, o humor tem sido alvo de uma multidão enfurecida para quem rir é apenas um ato político. Ao podar o humor, os arautos do wokeísmo estão destruindo uma das formas mais saudáveis de se suportar a vida. Seguindo essa toada, só nos restará contemplar a gargalhada dos censores. E na vasta composição dos temperamentos humanos, muitas vezes o que um acha graça pode irritar o outro. O tema é pra lá de controverso. E nós do Quinto Elemento abordaremos de modo austero e pouco abaladiço a pilhéria, o xiste, a chalaça, as adivinhas e as piadas. E assim como Laurence Sterne, nós estamos também firmemente persuadidos de que cada vez que alguém sorri, mas muito mais quando ri, acrescenta-se algo a este fragmento de vida. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui um pato, um tijolo e uma Corsa de 1998. Câmbio, enfim. Lucas, eu tô velho hoje. Lucas, como você chama? Lucas Honorato, Luigi Marnoto e Felipe Trelli. Vamos falar hoje sobre o humor. O que sempre é uma... Com esse bom humor. O humor. Aí o cara tá feliz. O que é uma péssima ideia, normalmente. Toda vez que eu fiz um programa de humor no FBC, no Fitas Bolar... No... É o mesmo programa, não sei se você sabe. No outro. Aquele que a gente fazia, chá com a gente. Chá com a gente. Puta, chá com a gente foi Falar sobre humor é uma das coisas mais sem graças que existem. É que eu queria chegar. Eu espero que dessa vez a gente consiga... O que você falou que era? Que é dançar sobre arquitetura. Falar sobre humor é que nem dançar sobre arquitetura. Beisebol em italiano. Não, mas a gente não vai teorizar nada. Não, a gente vai contar um pouco da história do que nós apreciamos como humor, né? Os tipos de humor, né? Por exemplo, o Luigi, que é um grande fã do Groucho Marx, pode nos explicar o que o Groucho Marx fazia que era engraçado. Piada. Por favor. Piada. Fazia piada, era bom. Eu ria de um montão. Era divertido. Poxa, que legal, cara. Groucho Marx. A piada mais sem graça que o Marx fez foi o marxismo. Não, o Groucho Marx é o Marx que tem que ser levado a sério. É o Marx que deu certo. Inclusive tem um cara aí querendo propor uma teoria crítica do humor, uma turma da USP. Não, isso é demais. E eu acho que nem precisa. É só você pegar as teses do Theodor Adorno e ler em voz alta que você começa a rir. Já é engraçado pra caramba. É humor. Ele era um gênio. Esse rapaz aí, o Adorno, porque além de humor, ele fez todas as músicas dos Beatles. O cara realmente era... Theodor Adorno, será que ele vendia enfeite de porta? E é conhecido, e é conhecido por enfeitar... De humor? É conhecido por enfeitar casas também, né? Muitos adornos. Então foi essa foi a piada que eu fiz. Eu sei, mas eu quis tentar fazer de outra forma, para ficar pior. Também ficou legal. Não, eu gostei. Hoje o intuito é que seja um programa tão sem graça, tão chato, que o pessoal que vocês saiam daqui e vão ver o humor, vão assistir alguma coisa engraçada. E o humor feito atualmente? Vamos entrar Vamos começar na polêmica. Já de cara na polêmica. Depois a gente vai para as coisas que nos agradam. Eu ia perguntar uma pergunta filosófica. O homem é o único animal que ri? Não, a hiena. A hiena ela não ri. Né? Você já conversou com uma hiena? Ela não acha graça, mas ela Você já contou uma piada para uma hiena? O som é de hiena? riso, mas ela não ri. Você já contou uma piada para uma hiena? Contei, ela não riu. Mas ela tem que saber contar também. Não é. Mas é só a gente mesmo que ri, eu acho. Não, eu acho que sim. Macaco faz um jeitinho lá de riso. Mostra o dente, é diferente. Ele mostra o dente quando tá com raiva. Uma vez a minha mãe estressou um macaco. Cara, foi a coisa mais engraçada que você já falou na vida. Minha mãe uma vez minha mãe estressou um macaco. Tem que ser a chamada de capa desse programa. Minha mãe queria sair na mão com o macaco. Volta. Olha, só de piadas que me passaram pela cabeça. Não. Pelo menos ela não espancou o macaco, por exemplo. Nem penteou. Minha mãe. Nem descabelou. Mas volta, como que aconteceu primeiro de sua mãe estar diante de um macaco? Qual foi o contexto? Porque, esses parquinhos ecológicos, essas coisas que vai lá, né? Aí tinha um macaco. O pessoal dá comida pro macaco. O macaco gosta de fruta, não sei o que. O pessoal pegava o tomate, dá pro macaco.
Aí ficava lá aquele bando de turista, ai, o macaco come tomate, o macaco caca otário, comida de graça. E aí a minha mãe chegou. Ele falou isso, mano? Ele falou. Pô, que da Porque hora. ele sabe fazer, ele não ri, mas sabe fazer piada. Ele é irônico. Ele é irônico, na verdade. E aí a minha mãe chegou toda Macagaio. feliz. Ô, macaco, o tomate, o macaco fez assim. Ixi. Pra ela, olha! Ela falou, para! E aí ela se segurou e não bateu no macaco. Cara, Você Mas ia você sabe sair que numa- porrada. Ia. Fala. Não fala. Fala você. Fala. Nada. Não fala. ia falar nada. Não fala. Vai logo, Pentelho. Não, tem um livro que chama História Cultural do Humor e diz que no começo a risada pro homem também era uma risada de ameaça. sim, sim. Ele mostrava os dentes só para ameaçar. Hoje em dia tá sendo também, né? Não deixa de ser. Deixa de ser O contemporâneo. pessoal tá indo em cana porque ri. Mas assim, existe humor. Eu acho que existe. Eu dou muita risada com muita coisa hoje, coisa nova. Sim, existe. Essa coisa que também a gente mesmo fala, às vezes, dos humoristas da sacaneia, porque É, tem não. um tipo de humorista que virou Não, esse- chapa branca. é, e não sei o quê. exatamente. É aquele- Mas não é que acabou o humor, tem muita gente boa. É aquele fenômeno do cara que você vai no show de stand-up e as pessoas, ao invés de rir, elas batem palma. Exato. Fala, ô, é bom demais! A rigor é quando a piada é muito boa, o pessoal aplaude. Não, Isso é não. Isso é É que quase... ele tá falando não é estão quando- rindo, elas estão batendo palma. Pelo que pior ele ainda. falou politicamente. sim, 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 meio que virou uma torcida. coisa... Isso, é. Eu acho que esse é o Porque o riso é involuntário, né? As pessoas riem porque é engraçado e a risada sai. a risada O aplauso não, estou te aprovando. Aliás, uma das coisas essenciais para o humor bem feito é a surpresa, né? Senão, Claro, você claro. conta, você tem que, pô, Sim. tem que ter aquele impacto. Tanto O que, que a, gente, acontece- a gente pensou em fazer a não piada, né? Eu tenho mas- desde que eu tenho uns 20 anos que eu quero criar um meio termo que chama quase piada. Eu já falei Quase isso em alguns piada. programas, né? Eu tinha um Conta uma português, quase piada. um alemão e um francês aqui na padaria. Mas eu não vejo mais eles. Não sei o que aconteceu. Começa como se fosse uma Começa, piada e o cara não, e termina. a surpresa é justamente não ter a piada. Exatamente. Aí... Tinha um papagaio que toda vez que eu passava, ele ficava assobiando para mim. Aí um dia eu passei e não estava mais lá. Muito boa. É que como foi duas, uma em É uma seguida da quase outra, piada. já tava... Mas o legal é que você vai contando, Olha só, porque você mas pode surpreender. Agora eu também. vou teorizar um pouco sobre o assunto. Olha que interessante, a quase piada só funciona Porque porque no começo ela tem é uma piada, é um, como é que se diz? É um clichê de piada. É. Se você contasse seria uma história, ninguém ia saber que era uma Exatamente. quase piada. Olha. Aí é a não piada. A piada, Aí nesse caso, a quebra de expectativa não tá na piada, tá na não piada. Exatamente. Tá O Olha humor só que também interessante. acaba sendo Mas o humor. humor não é só quebra de expectativa, né? Não, Existem tem vários algumas tipos, né? coisas. Só para completar isso aí, o Milor fazia uma brincadeira. Amém. Saúde. Foi engraçado? Foi muito Pô, engraçado. cara, espirrar é muito... O Pum é engraçado. Pois é, Espirro, não. eu me segurei pra falar, eu vou deixar ele falar pra depois entrar. Fala, vai. Mas por que o peido é engraçado, cara? E cara, o espirro não. Mais Espirro ou menos não. também, é pro homem. Não, A mulher não acha muita graça, não. A minha filha dá risada pra cacete. Mas não é criança. que eu peide. Criança é diferente. A mulher, quando cresce, Mulher adulta ela não tem muito fala, espírito. pede pra ela Mulheres, puxar o dedinho. É verdade. Isso. Digam pra gente se vocês dão risada com aquele barulho de freada de zíper rompido. Aquela Puxa catraca. Não, mas fala, você ia falar do... Vai. O Milor tinha uma brincadeira que ele só contava finais de piada. isso. Não, também. Falou assim, aí o papagaio disse, vai te catar. Era uma coisa assim. Comigo não, violão. Comigo não, violão. Ele fazia uma coisa Não é assim. caçarola, mas... Mas negócio hoje é a absurdo. gente tem um problema que às vezes também é uma fonte de piada, porque o bom humorista, o cara que é engraçado mesmo, o cara consegue fazer, né, sei lá, das tripas coração. Das tripas uma piada. Mas hoje a gente tem o controle da linguagem pesadíssimo, né? Então, pelo que eu estava vendo, bem por alto, assim, não me aprofundei muito, mas tem esse tipo de piada que é o que... Às vezes toda piada tem as três coisas juntas, mas é a quebra de expectativa, quando você zomba de alguém, que pra mim é o pior tipo de piada. Não, mas tem... Por exemplo, pegadinha. Eu acho chato. Acho horrível, cara. Pegadinha. Eu até verdade. dou umas risadas, porque é involuntário, às vezes. Mas não é uma risada boa. É uma risada meio que nem Platão e Aristóteles. Eles não gostavam de risada. mas a Não, piada... o Aristóteles gostava. Aristóteles, o tanto é... Platão é aquela quanto história. teatro. Fala em Aristóteles. Platão não gosta de teatro. Platão não, ele odeia também, ele acha que o teatro, humor... Também, Platão era então. chato pra
Então, Mas é meio mala mesmo. Eu acho Meio que chato, tem é que meio matar chatão. o teatro, o humorista, artista tem que... Mataram o Sócrates, tem que ele acabar. também não gostava de... Mas não era isso. O Aristóteles, aquela história do segundo isso aí livro, não, é isso só é o nome da é o Rosa nome que da tem. Rosa, É o só o nome da nome. Não tem. Para quem não sabe, o romance, nome da Nome da Rosa, trata do que seria o segundo livro Da poética de Aristóteles seria que ele trata dedicado ao riso, seria né? dedicado ao riso, mas E aí... Mas os mauzinhos cristãos foram lá e proibiram. Mas então, o livro é bom, hein? então É tem bom. essa coisa que acusam a igreja de não saber rir, mas eu até no nosso briefing lá eu coloquei, tá na Bíblia, lá tem várias passagens em que ele fala ria, né? Tem alegria no Sim, coração. Santo Agostinho. Santo vive Agostinho, falando da vive- alegria. então essa Do riso mesmo. Cristo não era se sustenta. engraçado pra caramba. Não, aquelas Parábola. eu ia falar paródias, Aquelas paródias de Cristo. Cristo foi... a paródia que ele fez de Rava Nagila. exatamente. Sensacional. Sensacional. Aquelas parábolas tinham umas sacadinhas de humor ali, né? Sim. Tanto que ficava todo mundo meio, pô, será que é sério isso aí? Será que E viu o cara tinha vai que acusar o outro, né? Tira a trave do teu olho aí. Tira a trave olhar do o olho. cisco nós dois. Eita, trave no olho. Chega, ressuscita, a primeira coisa que ele faz é chamar o maluco de burro. Mas tu é idiota, hein? Mas com jeito de Exato. Cristo, né? Era o humor da Exatamente. época, né? É o humor datado. Né? Não, inclusive você entra em Humor choque. judaico, Você não é. consegue rir. humor judaico? Não, mas a questão... aliás, na Bíblia tem humor. Eu acho uma das passagens mais engraçadas. E quando eu li... É engraçado, também tem o nosso olhar para a coisa, né? Você vai lendo Bíblia... é um negócio sério, então não deve ter piada aqui. Mas aí um dia eu tinha lido Jó. E achei... É uma história legal, porque além de ser curtinha, ela tem tudo... Jó pra quem gosta de piada que Jó sacaneia o cara. Jó não. Desculpa, eu sempre falo errado. Jonas. Jonas da baleia. Jonas Brother. O da baleia, exatamente. Que na verdade é um peixe. É só não um É um peixão. peixe, é um peixão. É um peixão. O que é um peixão? que é um Uma Não, baleia. mas a baleia não é peixe, tá aí. Baleia, É um baleia. mamífero, É um cetáceo. mas assim, né? Deixa, né? Eu também acho. Bom, enfim, o Jonas é uma história assim, o cara vai lá, mais ou menos a gente tá falando de Palmeiras, né? Chega o cara é palmeirense de roxo, assim, e fala assim, ó, você tem que ir lá na torcida do Corinthians falar com os caras lá, que o Palmeiras aqui é legal. Basicamente é isso que Deus quase falou pra isso. ele, ó, você vai pra um lugar lá que tem uns caras malucos e você vai ter que pregar a palavra pros caras. E aí o Jonas falou, não, beleza, tô indo. Só que em vez dele ir na direção do Palestra Itália, ele vai em direção a São Vicente. Né? Tipo, vai pra Cubatão. E aí Deus falou, não. Faz, a baleia faz, lá, não, meu, vem né? uma tempestade, não sei o quê. Bom, enfim, a Peixe história engole toda, o cara, ela é toda bem humorada, assim, do tipo assim, se você tivesse olhar pra coisa, se você olhar sempre... Sisudo como pra se- vida, né? Mas aí é pra tudo, né? Então, esse é até uma predisposição do espírito, você olhar com não tão a sério as coisas. Sim. Hoje, Não no precisa ser dia um que nós, bobo alegre no dia também, que nós que estamos ri de gravando, tudo. hoje morreu o Milan Kundera, né? Sim. E eu estava lendo hoje justamente um ensaio dele, que é um ensaio que ele fala da invenção do humor na prosa, né? Que seria com o Pantagruel, né? Que tem uma cena muito engraçada. Que começa aí, é isso? Ele diz que antes o humor não era feito para... O efeito do humor não era o riso. Era mais era, efeito por da exemplo, na comédia. comédia era uma catarse, você tinha uma catarse também na comédia. A Divina Comédia, por exemplo, o humor assim, são elementos muito sutis. Não é uma coisa feita para rir. Por exemplo, você pega as histórias do Decamerão, todas essas, elas têm um cunho mais lascivo, né? Mais satírico, não tem, mas não é o humor, aquele humor que E a cena que é inicial que ele narra é uma cena que tá o Panurge lá, que é um dos personagens do Garganto e Pantagruel, ele tá num barquinho e aí passam por ele um navio de mercadores. E aí os mercadores olham pro Panurge, que é meio esquisito, assim, e chamam ele de chifrudo. E aí ele fica com raiva, para se vingar ele compra um carneiro. Os caras estão levando ovelhas, né? Ele compra uma ovelha e joga no mar. Aí todas as outras ovelhas vão atrás. E aí os mercadores tentam se agarrar nas ovelhas e todos eles caem também. E a hora que eles estão tentando voltar, o Panurge fica empurrando eles de volta pro mar, falando que a vida é miserável, e fala das delícias da vida depois da morte. Da eternidade. Da eternidade, não sei como eles iam ser bem tratados. É um humor bem moderno, se você for ver. Então, exatamente. É completamente diferente disso, né? Então, Por exemplo,
Fala. Não. Tá frio? E aí o que ele diz é o seguinte, ele fala, é aí, que, logo na primeira cena do Gargantua e Pantagruel, ele narra o nascimento do Gargantua, que a mulher tem uma constipação lá, a mãe, e ele escorrega pela orelha, ele nasce pela orelha. Então assim, já ali de cara você sabe que o que está sendo contado não é sério, Sei. entendeu? Então ele diz o seguinte, é aí que você cria a suspensão do julgamento moral. O humor precisa disso, que você suspenda o julgamento moral. Quando você insere a moral, mesmo não a moral cristã, mas essa moral moderna do politicamente correto, que é um moralismo tosco, puritanismo. você acaba com o humor. Você destrói o humor. Claro. Independente, porque é até uma forma de você rir dos seus problemas. Você se reconhecer e falar, porra, mano, não preciso me levar tão a sério. Né? Entendeu? Tanto que tem histórias de que os judeus, o que aliviava muitas vezes o coisa era as piadas que eles faziam entre eles, nos momentos mais graves da vida. Pô, cara, no campo de concentração. Cara, entendeu? Não, os judeus então isso ajuda russos, a gente a suportar a vida. Então não importa fazer piada com quem quer que seja, entendeu? Isso é tão verdade que os neurocientistas, eu vi um sujeito da USP falando, eu não li o estudo, então pode ser, tá tudo errado, mas eles têm uma teoria que parece exagerada, de que quando você entra numa situação de muito perigo, o cérebro, ele não consegue resolver aquilo, ele entra num padrão de desorganização e de bagunçar os sinais que estão ali. E aí, essa da base para uma teoria que eles dizem que, segundo o sujeito da USP, que eles dizem que o humor emerge desse estresse. E que o humor é uma forma do cérebro de lidar com situações que ele não consegue lidar. Porque, obviamente, não é só isso, mas não é uma das coisas que acontece. Mas, sem dúvida, porque toda piada, toda situação satírica, humorística, ela é uma desordem. Ela é uma desordem, ela desordena por isso que a gente ri. E tem um ponto interessante, por exemplo, os grandes humoristas, eles são muito, na vida real, muitos deles às vezes são meio deprimidos. São pessoas sem graça, são pessoas... Né? Tem uma entrevista do Ronald Golias que me surpreendeu. Ele foi naquele programa do Juca Kfouri, enfim. Mas assim, para quem viu o Ronald Golias no palco, sabe o tamanho daquele sujeito. Né? O cara é um dos maiores comediantes da história do mundo. Assim, é um gênio da comédia. É o nosso Jerry Lewis. Sem dúvida. E aí, na entrevista, é um senhorzinho falando, eu comprei um urso para minha filha. Um urso de verdade? Não, um ursinho sabe, igual o macaco da mãe. Igual... Qual é o nome da sua mãe? Iris. Ele comentou isso. Então, o cara sério, o Peter Sellers era, cara, extremamente... Ninguém aguentava o Peter Sellers, um cara insuportável, chato. É. Então tem uma relação disso, né? Por isso que a gente tem dificuldade com o humor, né? Porque a gente é tão legal. Tem um naquele Get Back dos Sim, o Peter Beatles, Sellers aparece. Peter Sellers aparece numa das sessões que os Até caras estão ensaiando. Até porque ele fazia aquela coisa sensacional, sim, declamando, os Beatles, declamando letras dos Beatles. A hard day's night. I should be sleeping like a dog. Mas eu não sei se eu... E ele aparece numa das sessões, né? E fica um puta clima, porque os caras, os próprios Beatles, estão esperando que o cara vá lá fazer uma palhaçada, fazer piada. Não, o cara é puta mal-humorado, chegou lá, deixou um puta clima horrível, foi embora. Já tava ruim, deixou... Enfim, mas ao mesmo tempo, tem uma outra coisa também, que de fato tem um monte de humorista deprimido, tem muito humorista, inclusive, que diz que o humor é uma forma dele lidar com a depressão e tornar a coisa mais tolerável. Só que tem só que tem também um outro lado, que eu acho que a verdade ela é engraçada. Quando você descobre uma verdade que não é óbvia, acontece ali um riso de satisfação. Imagina o primeiro silogismo que você vê se montando na sua frente, que você pega aquelas duas premissas, a conclusão, caso, e você fica... Dá uma satisfação. Imagina o Lucas lendo Platão e se mijando de rir. Então, mas tem uma graça ali. O cara gargalhando, o que você tá lendo? Não, Heidegger. Não, mas tem que ser verdade. O homem do subsolo. Camus. O homem revoltado do Camus. Tá gargalhando. Cara, é a Mad, não, Camus. Inclusive, quando tem um aparente... É Nietzsche. Um aparente
paradoxo que ele se resolve. Isso acontecia comigo muito quando eu estava lendo certos artigos da Suma, que eu nunca li inteira, mas eu vivia tirando dúvida com artigos pontuais. Que o Santo Tomás tem esse negócio, né? Que ele começa com... o pessoal em inglês fala que tem o espantalho, que é o strawman, né? O homem de palha. Eles falam, não, Santo Tomás ele faz o steelman. Tenta dar o melhor argumento possível contrário para ir desfazendo dialeticamente. E quando ele coloca aquela primeira afirmativa ali que é falsa, e ele vai desenrolando e desenrolando, desenrolando aquele negócio até chegar na conclusão verdadeira. Quando chega na conclusão verdadeira, eu não sei, é um alívio, é um negócio, é uma alegria. Eu nunca entendi. Legal! Não, mas o... E ela... Não, calma aí. Não, quando você tem... É uma satisfação, isso é verdade. Eu faço muito isso com as tirinhas do Glauco. Mas o mundo... Você não tem isso com música? Com música. Quando você tá ouvindo uma música nova, e você não tá esperando o que vai acontecer, uma tensão ali, a tensão tá sendo coisa, de repente resolve e você fala... Aliás, tem um legal. cara que chama PDQ Bar, que o nome dele original... Esse é um personagem. Johann Sebastian, né? PDQ Bar. Brincando justamente com isso. Que ele tem gravações com orquestras e não sei o que, toca pra cacete, uma baita maestro. Peter Eschkaleschle, é um nome meio assim, meio esquisito. É o nome real dele. E, cara, os discos dele não tem uma coisa que ele fala. Quer dizer, às vezes tem, mas em geral é a música. Você só tá ouvindo a música e de repente no meio da música você ri porque ele tem alguma... Ele tá citando provavelmente Mozart e aí de repente... Tipo, é a expectativa e de repente... Então, mas aí é uma música engraçada mesmo, não tem a ver com essa coisa uma de brincadeira descobrir, mesmo. A música tem elementos também de graça sensacionais, que justamente, por exemplo, você tá esperando uma coisa, o cara faz uma rima... Sensacional. Mas nossos grandes... Isso, todos os grandes artistas, tirando assim um ou outro que é mais sisudo, não tem um... Cara, Shakespeare, Cervantes, sim. Cervantes é o... Beethoven tinha muito humor na música dele, tinha muita coisa que, claro, quando você faz você ouve na nona e sinfonia, não, tem, o pior é que tem. Ódio é a alegria, né? Ele fala. Mas aqui, bom, todos os músicos populares aqui que a gente fala, Noel Rosa, é engraçado. A própria bossa nova, cara, desafinado é uma piada. O cara faz uma música completamente fora do... como é que não é fora do tom? É dissonante, que os ouvidos não estavam acostumados, na época a música popular não estava acostumada a isso, e fala, eu tô desafinando, mas não tá. Ele tá afinado pra cacete. Aliás, ele tá mais afinado do que... Tanto é que o João Gilberto até hoje tem fama de desafinado por causa disso, porque ele não é nada desafinado. Imagina, pelo contrário. E o samba de uma nota só também é uma brincadeira. Também, exatamente. Ele faz um trecho inteiro da música numa nota só, de repente ele despiroca. Pega a escala inteira. Pega a escala inteirinha. Eu tô falando isso justamente porque a gente olha e existem certas peças literárias e tal. Inclusive o Brasil é meio campeão nisso, né? Você pega o Machado de Assis, que virou espécie do poster boy da literatura brasileira, ele é tudo irônico, né? O discurso é todo irônico. Se você lê tudo de uma vez, você até começa a ficar meio maluco. Fica igual. Meio xarope. Vê a vida fazendo ironia com tudo. Mas o negócio é que o que ele está demonstrando ali, é impossível você ler um conto do Machado e você faz realmente... Eu já fiz um negócio desse, eu já caí no auto-engano assim, ou eu conheci um cara que estava numa situação assim, e você vê que é um negócio que ele é verdadeiro, mas sendo verdadeiro, você vê, justamente porque você reconhece a realidade que está explicitada ali, você acha engraçado. Então, isso é um tipo de reconhecimento da realidade, assim, a verdade, isso. Enquanto você olha e fala, cara, realmente é assim. Eu acho que existe um tipo... Eu acho que isso também é um tipo de humor. É quando você tem uma coisa social... que meio que sabe que aquilo existe, mas ninguém fala muito. Sim, a regra, se você... e de repente o cara escancara. Um tabu, exato, né? Exatamente. Não é quebrando o tabu não, viu, pessoal? E que às vezes... Sempre que eu tô na igreja, eu sempre penso em situações assim, cômicas. Assim, não, e às vezes... velório. Acontecendo velório. Às vezes esse humor... Ele é moralista, porque ele faz o contrário, mostra o absurdo da coisa e fala assim, ó... É por isso que a gente não é assim. Quando o cara escolhe, isso é uma coisa que o homem moderno tem dificuldade. Sim. Isso acontece com os contos de fadas. Vai sair o Cine Quinto sobre a
que modéstia à parte eu gostei muito de fazer, o da Pequena Sereia, que fala justamente isso. O homem moderno perdeu a capacidade de entender metáforas, e o humor é basicamente metáfora. Você está fazendo uma Metáfora, coisa exagerando, ironia, uma hipérbole. Hipérboles, tem vários jeitos Então, de fazer, o absurdo, se o nonsense, se você né? não entende aquilo como... Eu nunca vou me sentir ofendido por uma coisa que o cara me falou humoristicamente, porque eu sei que aquilo está em outro nível de linguagem, é uma outra coisa. As pessoas tendem agora a literalizar, tudo é literal. Então, E politizar, né? então Acaba por o humor. ter politizado tudo, a política é assim, a antítese do humor, é a política. Antítese, Então, quando você absoluta. transforma tudo em política, o humor desaparece. Sim. O Mas tem um humor desaparece. político. Bom. Por Não, outro lado, mas não. o humor político não é justamente por isso, porque assim, por que tem tanto humor político? Porque a política é a antítese do humor. Sim. Então os caras A tiram sarro da sátira- política. Exato. Cara, da tem política. só citando um livro que é um livro Mostrando o ridículo maravilhoso da que tem política. que ler, que é o Foice e o Martelo, Sim. que mostra a quantidade. Até trouxe. Você trouxe aí? Tá aí. Foice de Foice e o martelo. do verbo. Do Ben Lewis, né? Ele conta a quantidade absurda de piadas que se fazia no regime soviético. Sim. Mas era tudo sempre, né, dentro daquela... Passava na Sibéria, no Gulag, o pessoal... Toda vez que um comediante ia pro Gulag era uma alegria. Tem uma coisa que eu tô para falar faz tempo, que existe uma coisa que os humoristas modernos, os de esquerda principalmente, Sim, esses falam, que estão- e que é verdade, que isso que me irrita, porque me irrita mais da esquerda quando eles falam meias verdades, que é o que acontece. Quer dizer, que é praticamente o que eles fazem, sempre. Que assim, aquela coisa do humor, quando você tá acima e você tá humilhando o cara, ele não é engraçado mesmo. Mas não é porque é errado e não sei o quê. É porque não é engraçado. Não é engraçado. Fanho, piada de fanho. Não, mas você não tá... É diferente. É bom. De gago, é bom. De gato. É diferente. Você não tá diminuindo... Quando você diminui o cara... Do tipo... Não, a piada, você lembra... não, a piada de você zombar Você no sentido- zombar do poderoso, por aí exemplo... sim. Não, É uma coisa. Não, aí é próprio. A Aí é piada próprio. do tipo zombeteira, não a piada... Sim, Tem sim. vários tipos Não, de piada, né? Quando você humilha. Por exemplo... Humilhar teve o rei é engraçado. teve Humilhar aquela- o cara que Teve já é humilhado, não. teve aquela do Rafinha Bastos que ele fez num programa lá que falando da filha da Van. Aquilo é ridículo, aquilo assim, realmente não tem graça, é ofensivo, né? Então o humor ele tem que ser julgado dentro disso, ele é ruim ou é bom. Não se ele é legal ou ilegal, né? Não é Isso uma sobre a coisa matéria. que prejudica Não, mas eu só muito, quero... sim. Mas só quero... eu também Não acho. é bem a terminar. matéria, é a forma como uma coisa é feita. Porque... Mas para mim, o pior é que hoje o nosso maior problema é que quem tem o poder são as minorias. Sim, Então, sim. quando eles falam, você está fazendo um humor contra a minoria, contra um LGBT, contra não sei o quê. Não são as minorias, são grupos políticos você entendeu. É verdade, específicos que dizem defender as minorias. Porque muitas isso. vezes a minoria não está nem... Não, A própria minoria. exatamente. Foi isso que eu quis dizer. Obrigado por mim. é isso Mas é isso aí. Quando você aliás, normalmente você tá tirando sarro da politização da coisa, não Sim. da coisa em si. Sim, Você não sim. tá pegando o cara para sacanear. Você tá falando, olha só como é ridículo esse tipo de politização. Aí, E não você tem mais é nada tido... delicioso do que sacanear um woke, né? Então, Porque exato. eles são Mas por quê? Porque eles são o próprios pra poder. Eles são o Eles são poder poder, hoje. é. Hoje eles E são eles poder. se colocam como vítima. Então, o que acontece é uma inversão. Eles falam a coisa certa, que normalmente você de uma... Eu vou dar um exemplo. Eu sou o patrão da mocinha aqui que arruma a casa. Eu não vou ficar fazendo piadinha, sacaneando ela o dia Isso, inteiro. Não, isso sim. Porque existe uma... Agora, se tem o meu patrão e eu ficar sacaneando o dia inteiro ele, beleza. Aí eu tô numa Ele te situação demite, que... Pode até ser. Também. Pode até ser. Mas aí o risco, o humor é um pouco esse risco. Claro. É que De aí você entra- se botar na demitir. régua. de É você que aí é se- um episódio. tipo específico de humor que seria mais o humor da gozação, Do né? zombe- Daquela de coisa zombar, de exato. zombar. Quando você está entre iguais, a gozação funciona legal. E até uma forma de você... Incluir. Você pegar um cara, por exemplo, porra, se eu não gosto do Lucas, eu não vou fazer piada com ele. Agora, se eu começo a fazer piada com ele, ele já sabe que, ele tá dentro, entendeu? É uma coisa Outra assim, coisa, que tem lugar aproxima também. até. Você tá num show de stand-up, o cara começa a esculhambar alguém na plateia. Cara, tá todo mundo ali, tá meio isso, tudo bem, ninguém vai ficar não. ofendido. E às Agora, vezes você o cara tá na tem- rua, vê um cara que Às vezes começa o cara a esculhambar. quer, ali é um ambiente em que o cara às vezes quer
ser zombado, assim. Todo mundo tá ali porque o cara, Sim. você pagou o ingresso, parece que já acendeu um sorriso, né? Impressionante. Exatamente. O modo sorriso já tá... É. Esses dias, cara, viu mas é ruim. Só que assim, o cara tá ali dentro, acaba, o cara faz assim, inclusive o Toca narra isso, nosso amigo, eu não sei se pode falar, né? Mas pode, ele né? narra isso maravilhosamente bem no Instagram dele. Fulano fez a piada. E o navio? E o submarino? Todo mundo gargalha. Pausa. Ele nem falou nada, só falou Ele falou submarino. e o submarino. E depois ele faz mais 3 comentários absolutamente triviais, banais. E a galera Ou se seja, eu mata de paguei, rir. eu vou rir nessa merda. Paguei, eu quero rir, cara. Fala qualquer coisa, eu mas acho pelo amor que de é Deus. Inconscientemente. Mas, e além do que, o riso contamina, né? Quer dizer, Sim, você sim, ouve tem, uma galera rindo, você meio que ri por osmose. ali, né? Voltando à questão do contexto aqui, veja, tem uma diferença do cara, ele foi no stand-up, ele pagou pro cara fazer piada, Sim. aí o sujeito vai lá e zomba dele. Ele falou, ele obviamente está fazendo uma piada, até ao contrário, o cara não se ofende. Exato. Se o cara tá passando na rua e ele tá com uma roupa horrorosa, porra, é óbvio que se o cara saiu com aquela roupa, é porque ele acha que aquela roupa é bonita e ele está gostando dela. Você para o Às vezes sujeito o na cara nem rua... ligou, ele saiu na rua daquele jeito. Eu também. saio com roupas Então, horrorosas não, porque aí o ponto é, quando a Karen não tá em casa. você vai ficar esculhambando o cara, é óbvio que você tá fazendo aquilo pra ofender. Exato, Sim, exato. Aí é exato. uma ofensa. Existe Exatamente. também, o contexto é ruim. tudo no humor. É. Quando eu faço uma piada, por exemplo, e isso é um problema hoje porque a gente já não tem mais privacidade. Se eu faço uma piada numa casa de show fechada para 100 pessoas, é uma coisa. Aí ela vai para a internet. É muito mais gente para se ofender com aquilo. Não deveria, porque se você tá vendo, deu play num negócio que tá sendo feito numa casa de show, você tá naquele ambiente. Teórica, o nosso tribunal, que a gente não fala o nome, ele não fala que quando você faz uma coisa na internet, você tá dentro do tribunal, por isso que você vai ser punido por isso. Então, é a mesma coisa. Sim. Só que quando é com um humorista, eles entendem o contrário, porque aí o cara vai preso. Teve um que foi o caso do menino Léo Lins. Ele se ferrou porque o que eles falavam era isso. Mas estava na internet, então ele não estava mais. Ali tudo bem, para aquelas pessoas tudo bem. Mas só para acabar com esse negócio do contexto, quando você faz uma piada, por exemplo, no Zap com um amigo, quantas vezes isso não tem acontecido com político, com pessoas, celebridades? O seu amigo sabe quem você é. Você sabe que eu sou um cara que respeito o LGBT que tá do meu lado aqui. Você sabe que eu tô... Agora, se eu fizer uma piada sobre isso, você vai saber que aquilo é só uma piada. Não é? Exato, Agora, se sai uma frase solta de uma pessoa conversando com a outra, não, ele é... Se você tá no parlamento e você entra lá e... Exato, não, mas faz uma coisa diferença. Eu não vou diferente. falar a mesma piada que eu faço com vocês Mas aqui, com tudo desligado, e a piada que a gente vai fazer Agora, aqui. Mas tem um outro ponto também que é o seguinte, teve um outro caso do Léo Lins muito mais antigo em que aconteceu o seguinte, ele fez uma piada com alguma necessidade especial, alguma neurodivergência, algum negócio assim, né? E aí fez a piada, as pessoas riram, tinham até pessoas que eram neurodivergentes ou tinham necessidades especiais no show que riram. Só que ele postou no Instagram dele, as pessoas estavam achando muito engraçado, mas o que aconteceu? Algum infeliz pegou o vídeo dele, foi na mensagem de uma mulher que tem um filho que sofreu problemas por causa disso. Olha o enviou grau, pra ela. olha o grau da miséria moral dessa pessoa. Né? Dessa pessoa que foi lá. E aí a mulher ficou horrorizada, porque na cabeça dela o Léo Lins está falando isso pra mim e eu tenho um filho. Como é que ele faz um negócio desse? Fala, olha, é uma questão do público-alvo, né? Você não vai... e da mesma forma, é diferente você pegar um sujeito, por exemplo, chegar um sujeito, ele ir numa convenção de neonazistas fazer piadas sobre judeus. Ora, ali é evidente que ele está querendo fomentar um ambiente de ódio contra os judeus. Exatamente. Né? exatamente. A piada também pode Sim. ser usada como uma arma política. Por isso que Sem também dúvida, outra meia verdade que eles contam. A piada pode ser uma arma política e pode mexer com a galera. Os memes, cara, o que o meme não fez de como é que se diz? De estrago. Sim. Estrago para o bem ou para o mal. Para o mal, né? Inclusive Para o a lado DARPA- bom. Isso é desde o humor impresso. Sim. Ridendo vulgata flores, sei lá, não Se você sei. procurar na porra. internet agora, Rindo se castigam os costumes. você acha manual da DARPA sobre como fazer memes para influenciar o discurso público. Agência de Defesa dos Estados Unidos. Olha lá. Tem lá um que manual. tem.
Então, assim como qualquer forma de comunicação. Exatamente. até a figura do bobo da corte, que em um certo momento ele é o que dizem, é que está no discurso, que ele entregava verdades que não seriam tão palatáveis ao Sim. rei. Então o humor tem esse lance de atenuar certas coisas, né, que se fossem ditas de forma mais direta, você não aceitaria. Você sabe que o último rei, o último reinado a ter bobo da corte foi já da mãe da Elizabeth, não faz tanto tempo assim? Da rainha mãe. Ela ainda tinha? A Queen, a rainha mãe. Sim. Ela A ainda Vitória? tinha bobo da corte. Não, depois, a Mary, Queen, a mãe da Elizabeth, eu não sei o nome. Eu acho que é Elizabeth também, não sei. Primeiro. Eu sou péssimo a rainha nessas mãe coisas. que a gente chama. Chamava de rainha mãe, por isso que eu não sei o nome dela. Agora tem um bobo da corte que é rei, que é o... Puta, é o mais bobo de cara, Não, todos. mas mais aí, bobo. aí é o privilégio deles, né? Tem vários presidentes assim também, né? Sim, ou... Pô, Mas, ó, o ponto todo que eu tava querendo traçar é que, ó, como é que a gente foi, inclusive o humor no Brasil, eu tava vendo uma resenha de um sujeito, qual é o nome do Caba? O Caba que era do Cacete, que era do Planeta o- Diário e depois foi pro Cacete Planeta. Madureira? Sonda. Não, Não, Marcelo Madureira. Madureira. Marcelo O Madureira. Madureira, ele tá fazendo uma resenha de um livro que eu não li, é. portanto citarei a citação dele a respeito do livro. Uhum. Qual é o livro? É o livro Raízes do Riso, que é uma Que história deve ser interessante. Se bem que é de um cara da USP, já vou desconfiar. mas Mas assim, é teorizando, não é teorizando, é história. Aliás, você viu que Isso. tem uma associação de historiadores Sim, do humor. do humor Não é, brasileiro. já tem, é antigo isso aí, tem alguns livros, né? Você tem um livro esse chamado A livro. Volta ao Mundo do Riso, que é de um cara chamado Pierre Danino, um francês, e ele conta várias formas de humor. Cara, ele fala do humor da África, do humor na Ásia, do humor na América, do humor... Vários tipos. Só que assim, ele erra, porque como é francês, por exemplo, ele diz que o brasileiro é sisudo, que o brasileiro ri pouco. Ele não conhece o brasileiro. Ele desconhece Não conhece absoluto. o Lucas, né? O Lucas, então, que ri com o Platão. Não, o Lucas não entende a piada e ri. É impressionante. Ele fala, não, eu não entendo piada. Vive rindo o dia inteiro. não, mas entende às vezes as eu piadas. rio só porque ela falou um negócio. Eu gosto dele. Só para desopilar. Não, então, Ele é legal. Mas você ia falar do... Mas é Você é mesmo. caridosa. Não, A minha não é. risada é caridosa. Mas não é, cara, é só. Não, legal. Ó, eu sou Lucas, alegre. fala, senão depois reclama que a gente não acabou Não, o assunto. a gente Você ia corta. falar do Madureira. Tem esse livro do Raiz do Humor. Tá. E aí eu notei duas coisas me muito. deu curiosidade, eu queria ver, queria ler, quero A ler. gente pode pausar a gravação, ler e voltar. Ler e voltar. É. Vamos. Mas rapidinho, a gente põe um audiobook em 2x e fica aqui focado. Tem umas Ritalina que o rapaz trouxe ali. Mas enfim, Madureira. o Madureira. Fala. Madureira. Ele fez a resenha e desculpa. você ia citar. Ele tava falando da história do humor e eu notei duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas é que o humor brasileiro no começo, assim, vários humoristas, eu não sei se é porque os caras tinham aquela veia de, pô, tá rolando uma ditadura aí daqui a pouco, tem milico enchendo meu saco, mas tinha muito humor político, assim, mas era muito. E pela lente que ele coloca, dá até a entender que, assim, tirando o pessoal dos bordões e tal, que foram aparecer depois lá na tinha TV, costumes também bastante. Tinha bem antes. tinha muito humor, especialmente no humor impresso, Sim. Assim, ó, parecia que Bom, majoritariamente a coisa era política. né? o Dom Pedro II acho que foi o cara mais sacaneado por cartunistas e Tem desenhistas vários, da tem- história dos poderosos no mundo. E ele nunca perseguiu nenhum. Nunca, pelo contrário, ele enquadrava. os- Ele gostava do. Ele mandava gostava do- enquadrar. isso é saber rir de si É, mesmo. lógico. Aí você Agora, já mostra quem que perseguia? o grande homem. Getúlio já não gostava. Não, Porque Getúlio mandava porque é o prender e cara matar. pequeno, o ditador. É o o cara ditador. pequeno. Você tá, Eu o humor- gosto mais o humor do da- Getúlio do que do Pedro II, mas não é o caso. Legal, queria ver tu numa prisão do do Felinto Estado Miller. Novo. Ia Não ser ia muito gostoso. preso, ia ajudar o Tu Getúlio. ia pedir pro maçom te tirar de lá, meu chapa. Ia nada. Eu não tenho nada a favor do Tu ia encontro pedir uma aqui. maçã do. Não tenho nada a favor nem contra. Que caralho. Vamos falar de humor? Não, voltando ao humor. O ponto é o seguinte: tinha muito humor político no humor impresso. Né? Então tinha pô, charge, textinho rápido e não sei o quê. E parece que quando você entra no rádio também tinha bastante. Quando você entra na TV a coisa começa a mudar. Eu não sei o que diabo acontece com a TV. Mas em que sentido? Tem um motivo, não sei, não tenho nada provando isso, mas é meio lógico. A TV chegou no Brasil no começo dos anos 60, quer dizer, se popularizou lá por 64, 65.
Ou seja, Bem a em cima TV da... abriu numa ditadura que não era tão dura, mas era um regime, era um regime autoritário. Até quando os caras vão E lidar aí- com a censura, eles botam receita de bolo no Não, jornal. é- Que coisa é- mais engraçada que essa? Poema do Então, mas só soneto do voltando à Camões. TV, Camões. lembrando que a TV é uma concessão do Estado. Sim. Então, os caras não podiam... O jornal não, o jornal era particular. lá, o Apesar cara de que, fala pô, assim, o rádio Jô não. Soares era praticamente o programa mas inteiro aí sacaneando era já. final, Mas é já no era final, né? Mas continuava sendo uma concessão. Sim, Tanto sim. que, por exemplo, os primeiros, que, né, como é Planeta dos Homens, né? Era Balança costumes. Mas Não Cai. É. Qual que era aquele outro? Faça humor, Faça não humor, faça não faça guerra. guerra, que foi primeirão do Jô É, Soares. exatamente. né? Então, esses programas. E aí tinha Família Trapo, né? Que aí é a Record. Trapo. A Record também é comédia de costumes, é o sitcom, Sim. né? É o sitcom Sim. brasileiro. Tem muito disso, a gente não pode esquecer que o brasileiro copia bastante as coisas, né? Copiava, o stand-up. copiava O stand-up, o Zé Vasconcelos fazia stand-up. Então, mas vem vem de lá. mas Eu vem de lá. sei, mas Vem é da uma coisa... gringa. Vem Todo da mundo gringa. acha que stand-up Sim, começou não. com esses carinha aqui Imagina, nos anos imagina. 2000. Com a turma que saiu do CQC. É engraçado que... O Chico Anísio fazia stand-up, Então, Jô Soares fazia mas stand-up. engraçado que eles... Agildo. Eu vi uma entrevista, acho que do Chico, uma das últimas, acho que foi do Jô, que ele fala que o que eles faziam não era stand-up, era diferente do stand-up. O que eles faziam ali era uma espécie de, sei lá, Teatro, era um show, era um show de humor, não era stand-up comedy. Tanto que assim, o Costinha, você pega aqueles disquinhos, até tem, né? Tem na internet, você todos vê, esses tem. assim, é um show mesmo, ele tá contando piada, ele não pega situações do dia a dia, não é aquela coisa, porque o não. stand-up, ele tem uma... O Chico fazia stand-up de verdade. O Não, Chico era ele e um banquinho. mas E também ele contava muita piada, histórias. contava muita história. As piadas eram encaixadas em situações. Ele tinha muita pega- piada pronta já, assim, de sim, coisa... Mas acho que quase Exato. todas. Mas Não, o é que o- stand-up ele é meio pronto, sim. Não, mas o stand-up ele Os lida, caras têm um roteiro. ele mas, usa bem, ele é comédia de situação, vai pegar ali É bem atualidade. bem coisa assim, exatamente, bem Tava específico. vindo pra cá? Exato, Tava no peguei o busão. elevador. Eu acho engraçado. Bem... Claro que o humor, o americano é muito mais refinado, você tem aquele refinado e às vezes agressivo. muito. Então, Você tem aquele Louis C. Clark, não sei se você sabe Já qual que é, vi. que já foi cancelado. Cara, às vezes tem umas piadas ali que até Não, você tinha o- sente meio... Cara, Tinha o Lenny Bruce, que tá Acho no... que- o Lenny Pegou Bruce. pesado. Lenny Aliás, Bruce, Bruce encana toda hora, porque estava sempre provocando alguma situação constrangedora na sociedade super careta dos anos 50. né? aliás, Americana. a gente vai fazer até provavelmente um Cine Quinto também Sobre. o maravilhosa Senhora Maisel, Sim. que fala sobre uma mulher que vira stand-up e aparece o Lenny Bruce, que é um personagem real lá. personagem. E, cara, o stand-up, eles têm uma cultura de stand-up muito antiga. Muito antiga. É 1840 que os caras, que começou... Porque olha só o que aconteceu, 40, 60, não lembro exatamente. Mas nessa época tinha um boom nos Estados Unidos de fazer palestra. Tipo... Karnal. Palestra corporativa. Palestra corporativa. Não sei se era corporativa ou se era coisas filosóficas, culturais, não sei, mas era palestra. E aí um dia um cara, que eu não lembro o nome, infelizmente, ele foi lá e fez uma palestra nonsense, absurdamente nonsense. E o E pessoal é riu considerado o primeiro stand-up. E depois o Mark Twain falou sobre ele, e o Mark Twain também era um cara Então engraçadíssimo. não é anos 60, é. Não, ele falou 1800. Ah, 1800, aí eu 1800, entendi 1800. anos 60. Não, pô, a Miss Maisel é Não, 50. então eu achei estranho. Mas, e aí, pô, então eles têm, aí tem o Vaudeville, tem aquela época até do Blackface e tal. Sim. Então, eles têm uma tradição de stand-up que não dá pra... É que nem japonês fazendo samba, entendeu? Tipo, a gente pode até fazer legal e tal, mas não vai ser Eles legal. fazem O ponto todo direitinho. que eu tava trazendo é o Tem seguinte. gente boa, assim. Você vai olhando a história, aí tem humor político, aí de repente vem humor mais pastelão, aí tem as chanchadas, aí tem aquela coisa meio nonsense, tem a TV pirata que também não, né? Não deu certo. Maravilhosa. E Não aí, deu certo, sim. não deu certo, enfim, acabou prematuramente. Na verdade, todos os programas de humor na Globo foram limados. né? Sim. Hoje hoje na grade da Globo não só tem tem- um não, único. Tem Qual? aqueles meio multishow, assim, Ponto- que é... A gente ficou meio restrito ao não é um programa de humor de humor. bordão, que era bom também, até certo ponto, apesar de não ser o lance tanto da quebra de expectativa. É mais como é que essa situação vai gerar Vai a acontecer. repetição. Então, a gente estava falando isso no outro dia. O miolo é que era interessante. Exatamente. Você sabia o desfecho. Sim, né? O sim, que ia sempre acabar. é o bordão. Mas Todos o texto interessante estava no miolo.
Exatamente. E os bordões eram muito divertidos. Eu adorava aquilo. Com exceção do Isso- Alberto isso é uma Roberto, que não tinha absolutamente nenhuma Não, regra, não, né? não, o essa- do Chico. Era o mais, eu acho mais engraçado. Então, dos aí era melhores. aí a essência do humorista, né? Ele pega e um monte de convidados, os caras pediam para fazer, para aparecer com ele lá. Não, e só celebridade, E né? só E, caco, né? Ele e só metendo caco, só o metendo tempo caco, todo. sem texto nenhum. O Da Xulia. Da Xulia. Da Xulia. Glória. Golória. lance Não, é- o cara fala Golória, ela já. Glória mata de Pires. rir. Ela, pô, se mija de Pô, rir. você vai ver que, mesmo quando o humor ele tá meio que zombando de alguém, ele é, no Brasil, é diferente dos americanos, é sempre muito leve, né? Pelo menos mais ou menos, cara. historicamente. O Pânico já fez coisas Não, mas que, o Pânico por é exemplo, mais recente. que eu acho que às vezes eles Não, o que- acertam, é, o às que vezes ele eles tá erram falando, muito, às o vezes ponto é que acertam. o Pânico O que é ele mais tá recente. falando, ele tá fazendo meio que É uma que, linha em histórica. linhas gerais, a coisa ela era mais leve. Sim, Ela não, sim, era o humor quase brasileiro ingênuo, sempre né, foi, cara? sempre foi um humor Pô, bem... até a pornô chanchada era meio idiota. Olha, se bem que tem um trecho ali que o Madureira mostra É, que não era, é, não era tão simples assim. Sim, não, mas o Ah, o lance senhor é... quer um chá? Não, eu quero um suco de... Ah, sim, bom. É, Diálogos do cinema. A gente tinha que Mas, fazer cara, a gente diálogos do sabe cinema uma coisa que eu acho nacional, são engraçado? Os maravilhosos. jovens veem esses diálogos achando que os caras faziam isso a sério. É. Do tipo, olha que ridículo, olha que engraçado. Imagina, Cara, o cara já fazia tirando sarro. É Aquilo era uma- óbvio. o ponto é que agora o humor parece que ele tá já era meio tá humorista. rolando, especialmente os caras mais novos, teve uma tendência de uns anos pra cá que era só entre os mais jovens mesmo, o pessoal jovenzinho da internet. O cara só faz humor autodepreciativo e muito irônico. É só ironia, autodepreciação, ironia, autodepreciação. Você começa a ver engraçado. Aí cansa, né? Não, mas passa um Você mês começa a querer abraçar o cara. Você fala, cara, tá tudo bem. Você começa a ficar meio deprimido. E eu não sei se foi... O Woody Allen tem esse humor eu autodepreciativo também, Ah, sim, pra mas caramba, ele né? dosa, né? Sim, não, Tem- mas é que ele tem um humor autodepreciativo finíssimo. Sim. Não, e outra, Muito fino. quantos filmes dele não acabam positivos? Sim, tipo, sim. tem uma Não, melancolia quase ali, todos. mas É, no é, final sempre é. tem uma Quase esperança todos. também. É engraçado, né, ele ser um ateu tão esperançoso. pra mim. Exato, ele tem. mas Não, eu ele também mente. acho que, né? Na verdade, Deus deu uma concessão para ele se fingir de ateu aqui. Mas tem uma coisa que eu não sei explicar É. por quê, mas eu acho muito legal, mas eu me sinto mal com isso. O quê? Aquele humor que você ouve e fala assim, puta, meu, não Eu vou pro inferno, né? Tipo, não Sim, dá, cara, é sim. demais. Aí passou do ponto, cara. Por Mas que isso é engraçado? E por que isso te causa um mal-estar ao mesmo tempo? Porque e vai por que muito que isso- longe, vai muito. Às vezes, humor, às quando vezes, ele não ultrapassa é- muito a fronteira, você fala, cara, você começa a rir pelo Sim, rir nível de nervoso, né? rir de nervoso. Você pega algumas Mas coisas. assim, nesse ponto, às vezes eu acho assim, pô, tem que ter um limite aí, mas ao mesmo tempo, quanto mais longe do limite, melhor. Como é que a gente dosa isso na vida? Não dosa. Não dosa. Não dosa. Não dosa. Eu acho que Não não dosa, eu dosa. acho que aí entra muito o que o Ndara falou, é a suspensão do julgamento moral. Cara, aquilo está dentro de um aquilo é específico, ele não está É falando uma janela sobre... ali, né? Aquilo não é sério. Entendeu? Uhum. A gente tem. O problema é isso, a gente misturou as coisas. É. O que é sério, o que não é sério, Sim. e agora tudo tem que ser sério, porque tudo pode ofender alguém. Não, cara. Sabe aqui onde vem não isso? é sério. Acabou. Acabei de E ter um acabou. site. Claro. Isso vem de que toda piada tem um fundo de verdade. Puta, é uma É a coisa das- mais imbecil que eu já ouvi. Cretina. Eu já contei muita piada que não tem Idiotas. nenhuma verdade. Exato, não, E claro. que foram muito A boas. única assim. piada que eu acho que tem muita verdade é a do canguru que entra no bar. Só. Bom, porque... Mas aí não é piada, é quase uma história. Aí é verdade. quase uma Aí é história. verdade. Não, a piada mais engraçada do mundo é super verdadeira, né? então, É uma história não. super verdadeira. Não, assim, mas tem- quando você faz uma tem- piada qual é o sobre... fundo de verdade? Não, mas quando você vai falar sobre alguém, sobre uma... Não é. Às vezes você está falando o contrário, do que você acredita, exatamente. justamente para falar, olha Exatamente. que absurdo. Que ridículo. Não, Mas quando a é gente verdade zoa, fica brincando, fala assim, o Luigi não sabe nem escrever. Pra Cara, eu mostrar. não tô falando que ele... tem um fundo, Não, aí eu é acho verdade. isso. No fundo. Tem um fundo de verdade. Em Tem, alguns né? casos, pode ser que o sujeito, às vezes ele veja uma piada pra trazer um negócio concreto, assim. Você tá fazendo uma piada absurda com, sei lá, um tipo de pessoa específico, não é nem com a pessoa. Não, mas é que no fundo, esse negócio tá dentro de você. Olha, será que não tá dentro do sujeito que tá incomodado e ele Pois é, ficou claro. incomodado porque Exato, ele acha isso? exato. O cara espelho, tem gente que não sabe lidar com
com autoimagem, né? Ele sempre coloca a sua autoimagem num pedestal e aí quando ele sente a vertigem da queda, aí começa... Aí se ofende. Cara, é toda essa geração. E aí entra entendeu? Eu não acho que não tenha que se ofender, porque em algum momento eu tô tentando pensar assim nos extremos da minha cabeça, e tem extremos que eu não consigo nem repetir mas eu em acho voz que alta. Então, o humor... Que eu acho que assim, puta, aí seria um limite. Mas aí é que tá. Eu não gosto do humor de extremo também. Tem gente que faz, eu sei, alguns até gostam do Lois e Clark. Mas não é uma coisa que eu falo, puta, cara, que vontade de assistir. Eu prefiro muito mais o Seinfeld, que é uma coisa boboca, às vezes. Né? Não, mas o South Park é um humor meio de extremo. Family Guy. Mas é um humor tão... Family Guy é extremo pra caralho. Aí é o absurdo. É aquela coisa aí que entra no absurdo. É absurdo. Não, mas entra no absurdo e entra... O cara sacaneia Hiroshima. Não, é tipo assim. Não, Olha lá, a gente ri. Não, mas essa risada... É muito absurdo. Mas é uma risada diferente. Existem tipos de Exatamente, tem isso. É o riso do... Começa teorizando demais. Não começa não. Olha pra você, vai não precisa escrever um teorizar. pouquinho. Não sabe nem escrever, fica falando merda. É só observar o que acontece dentro de você. Quando acontece esse negócio, é um... Não! É um... Essa teorização é legal, vai. Tem que ter corte dessa teorização. Não, mas eu entendo, é verdade. Não, é exatamente. É diferente uma risada que você dá e uma risada que você fala... Ai, caralho. Não, e tem aquela risada do espírito mesmo, da alma, que você, cara, se, por exemplo, pega um texto do Woody Allen... Então, tem um Woody Allen... Cara, você não é uma coisa que você gargalha, mas é uma coisa que por dentro você é tão prazeroso, cara. Eu vou te dizer que a primeira vez que eu acho que foi o Cuca fundido alguma coisa. É que o Woody Allen permite. Meu filho, o Leonardo, que voa pelos céus do Brasil, não morreu não, de avião. Aviador. Ele estava nascendo. E eu ouvi os gritos da mãe dele, coitada, lá no Enquanto você estava lendo a história do Rabino Shimek. Do lado, na sala do lado, rindo com o Woody Allen. Com o Rabino Shimek falando dos halls de metal. O ponto é que... Cara, depois, engraçado, eu acho que foi mais pela surpresa de ler aquilo. Que é muito fora. Depois eu não achei assim... Eu amo. Eu dou risada em todas as coisas que ele fala. Aquele estilo nonsense. Até porque ele conversou é duvidoso. Não, mas assim, a gente tem uma proximidade astral, né? Porque ele nasceu exatamente 40 anos antes de mim. Dia 1º de dezembro de 35. Nossa. Pela lei do eterno retorno, eu vim antes, né? Então ele me copia. Só deixar uma pulga atrás da orelha. Mas esse humor que dói, assim, que você fala, puta, tem alguma coisa de redentor aí. É isso que eu queria falar. Aonde... Eu não sei como, não sei teorizar, porque como nós passarinhos, não ornitólogos, eu não consigo sistematizar isso. Mas eu tenho certeza que aquilo lá não é mal, no sentido de ser uma coisa, porque aquilo te leva não ao mal, a fazer coisas ruins. Tem um ponto que eu acho que é, entrando no que você falou, é porque assim, ele não faz piada só com Hiroshima, ele faz piada com tudo. Com tudo. Inclusive com metralhadora. É uma metralhadora. Se vira só piada com Hiroshima, aí é ruim. Aí não é legal. Sim. Entendeu? Por exemplo, pega um tipo só pra atacar, aí eu acho que aí... Então, eu acho que aí tem um exemplo. Mas enquanto o cara... Desculpa, só terminando. Enquanto o cara tá... O leque atirando aberto, pra todo lado. Atirando pra todo mundo, como é que você vai brigar com o cara? Até com a nossa religião. Né? A história do National Lampoon, que a gente tava comentando, assistimos um filme... Cara, os caras, tem uma cena lá que é toda cheia de feita em cortes, né? Sai o diretor assim, bom, agora a Associação dos Católicos está nos processando. Bom, agora a Associação dos Ateus está nos processando. Bom, agora os negros estão nos processando. Agora os brancos... Cara, tá todo mundo processando os caras, porque os caras estão batendo em todo mundo. Aí uma hora ele entra e fala assim, cara, o partido nazista no celular tá elogiando a gente, porra. É alguma coisa. Ou seja, já é uma piada. De errado, Já é uma piada dentro da piada. Só que existe um ponto também, que é o seguinte, existe a diferença entre a piada e uma blasfêmia, entendeu? Exato. Quando o sujeito tá pegando aqui, eu estou maldizendo a Deus, que é um negócio... Não, aí é outra pegada. Então, mas aí é que tá. Coisa. Quando você pega, por exemplo... Agora, o humor com a religião, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, quando você pega humor com a religião, existe blasfêmia, esse é o ponto. Não, blasfêmia é pecado mortal. Mas aí é que tá. Isso tem uma questão muito importante.
quando você delimitou, por exemplo, A Vida de Brian, Uhum. pra mim é um dos filmes mais legais. Mas Grandes eu não filmes de sei humor. se um padre vai chegar pra mim e falar, ó, isso aí você se ferrou, vai pro inferno. Mas tudo bem. Mas a questão vai. é, A Vida de Brian, ele tá dentro do círculo, ele está dizendo ali, esta obra é uma obra de humor. Você tem certeza que... Exato. Então nada do que ele fala ali você pode levar a sério. Não Exato. existe uma frase que ele fale que vai te falar assim, isso aí que ele falou, eu vou levar para minha vida, para o meu coração, a partir de hoje, Deus não é mais aquilo que eu imaginava, é outra coisa. Exato. O próprio Rabelais era anticlerical. Ele tira mó sarro de um monte de clérigos daquela época. Cara, não vejo problema nenhum. Mas é diferente, Agora, por exemplo, então- quando você pega um humor que o cara faz, pra agredir. não é para agredir, como é que é o nome daquilo? Quando você faz, militar. Sim, não. O humor do Porta dos Fundos, por exemplo, com Jesus, é um humor militante, absolutamente militante. Sim. Que não é nem engraçado. Então, nem exato. é engraçado. Eu queria E aí, lembrar. entra Humor um ponto- ruim. e tem um outro extremo. Vocês já viram Rick and Morty? Pelo menos uma ou duas Sim. temporadas? Esse também é. Então, Esses que você pesado. Archer, Rick and lembrei Morty, de outro que também porque é pesado. ele é um exemplo bom porque é o Archer. seguinte, você pega o Rick and Morty, você fala, não acredito que o católico Carola gosta de Rick and Morty. Eu falo, pô, o sujeito é o quê? É um cientista maluco, super genial, né? Que é completamente ateu e dada a cosmologia do Rick and Morty ali, parece que não tem Deus naquele mundo do Sim. Rick and Morty mesmo, Aham. né? E ele, Cosmologia do Rick and Morty. ele entra no. Tem a chave para navegar entre os multiversos, ele olha para o universo. É como se ele tivesse desvendado tudo aquilo, é tipo o Neo vendo o código da Matrix, Sim, sim. sabe? Não tem mistério nenhum, é tudo sem graça e nada tem propósito. Ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer um monte de loucura. Se você for ver bem. É moralista também. Não, calma, então. O que o Rick and Morty tá fazendo é uma ilustração da que seria filosofia um mundo- absurdista. Seria um sim. mundo Você pega, niilismo. você pega o Niilismo absurdismo e aí ele fazendo aquele monte de loucura Exato. e ele absolutamente deprimido, né? E ao mesmo tempo o Morty, ele acha outra resposta em algum momento, ele fala, olha, não tem nada melhor pra fazer, eu vou me entreter. Então assim, olha, ele mostra que ou você cai no entretenimento sem propósito e com formato se distrai da desgraça que é, Ou você vai pra ou putaria, você fica na né? loucura. É. E o Rick, ele tem um grito de guerra, né? Ele toda vez ele grita na língua dos homens pássaro, ele grita "Wabadabadabdab", que é... Eu falo, pô, o que é esse negócio que o vô tá gritando, né? Eu não sei. Vem um homem pássaro e fala, por favor, me ajudem, eu estou desesperado. Então você vê, Mas é o desespero total. é um negócio absurdo, Mas aí que tá. cheio de coisa errada. As pessoas costumam hoje, por isso que eu falo que o problema do humor, e do humor não só do humor, das histórias, da contação de histórias. A contação de histórias é um negócio que virou. Mas de contar histórias. É que as pessoas olham isso e falam, isso é imoral, porque o cara é imoral, não sei o quê. Só que, na verdade, é uma história moral, que tá falando, isso vai te levar ao nada. O nada te leva a isso, ou vice-versa. Não, e o engraçado, o Dan Harmon, os caras lá que escreveram, eles não estão tentando dizer isso. Eles só estão colocando pra fora, Sim, sim, sinceramente, algo que deve isso. estar ligado à experiência deles. Mas aí, quando eu vejo A Vida de Brian, por exemplo, eu não saio de lá ofendido. Mesmo Nem um eu vi pouco. depois de ter me... Porque eu falo assim, Nem um pouco. olha que legal. Na verdade, no final, está dizendo, não acaba aqui, olha sempre pelo lado bom da Exato, vida. não, termina- Porra, tem coisa Cara, mais cristã exato, do não que tem- isso. não vejo- E, enfim... Eu acho que ali nem é tão anticlerical assim. Não, Eu acho que é muito mais zomba com toda aquele, inclusive faz algumas alusões assim ao mundo de hoje. Sim, Você fala, cara, bate perfeitamente. Parece profético. Mas tem essa coisa, por exemplo, do humor que é tão legal a desordem do humor que, por exemplo, quais são os personagens mais cativantes quando você pega numa sitcom? Não são aqueles personagens legais certinhos. Não, Você fica O mais certinho- cativado. O certinho é Né? a escada, né? Então, sempre exatamente. o Dedé. É o Dedé. É o Dedé, é o Alan. O engraçado é o o Alan Didi. Harper, né? É. O- Se bem que o Alan é engraçado. Ele é engraçado. Todos ele é eles engraçado. são, né? É porque todos servem, às vezes, um pouco de escada um pro Sim, outro, né? Porque sim, todos sim. são muito bons. É. Então você tem muito disso Pô, o melhor personagem de Seinfeld é o Kramer, quer dizer, o Seinfeld é o mais chato. É o mais chato. E ele aceitou isso mesmo. esse papel. Sim. Ele sabe que ali tem 3 caras brilhantes, humoristas geniais, Sim. com personagens, cara. Se eles fossem legais, a gente não ia curtir. Não, e entendeu? tem outra. Eles são pirados, O né? contraste, né? Isso é uma coisa que eu notei assistindo o Monty Python.
a maioria das piadas, pelo menos as que a gente acha mais engraçado, sempre tem uma pessoa que é normal. Sim, sim. Tem um cara subindo pela parede e o cara, caralho, o que tá acontecendo aqui, velho? Você tá isso, subindo. é isso. Então, eu acho que esse contraste do E cara muitas vezes o normal, o Monty Python é tão brilhante que muitas vezes o cara normal é o cara mais estranho. É o cara mais esquisito, né? Por exemplo, o Arthur Two Sheds, que é o cara que tem dois armazéns. Vocês têm que ver. Tem que assistir. Então, aí o cara fica. O entrevistador, que deveria ser o cara. Deveria ser o cara normal, é o cara maluco. E o cara maluco é o cara normal. Entendeu? Eles invertem tanto o jogo que aí você fica. Cara, é muito bacana. Aí assim, eu acho que entra história. uma questão muito boa, que é o seguinte: você. Tá bom, isso é engraçado, o Rick and Morty é engraçado, tem um negócio verdadeiro sendo colocado ali, mas se você tem um filho de 7 anos. Mas aí, por isso que o humor ele tem determinadas. Aí, agora calma. Tem contexto. Esse é o ponto. É o contexto. Olha. Quando entra esse pessoal da militância e eles começam a falar, não pode falar isso. Veja, eles não estão querendo que você proibir piadas que possam potencialmente ofender. Eles estão querendo proibir matérias de piadas. E falam, olha, esse tema aqui você não encosta. Por quê? Porque essas pessoas existem e isso pode gerar uma ofensa. Pô, se for assim, mas meu aí filho... todo mundo Você não existe, faz mais fudeu. piada. Exato. Se for assim, você vai ter que proibir o Machado de Assis, Sim. porque o Que Machado é o de que eles Assis... já estão fazendo. Exatamente. Olha, não tem nada Estão mais... reescrevendo um monte de coisa. Inclusive o Machado de Assis e o Lima Barreto, eles estavam escrevendo meio que sobre a mesma galera em alguns casos. O Lima Barreto se lascou e o Machado de Assis ele foi bem, justamente Porque ele por causa do disfarçou. humor. Não Mas tem ele um tem- autor assim que seja completamente Tem, Cormac sem humor. McCarthy. Bom, aquela mina também Cormac é difícil, McCarthy. hein? Eu acho que o Aquela- Camilo Castelo Qual? Branco também, mas eu não entendo o que ele Aquela fala. que a gente tem Da até o busto estátua, a dela. estátua. Flannery Flannery O'Connor. O'Connor. Se bem que a Flannery, ela tem, cara, os Aleijados Entrarão Primeiro. Essa É eu não uma vi. alegoria. Bom, o título já é engraçado. É uma alegoria. Bom, É engraçado não. Porque Mas é o. bíblico, Então, né? é aquela coisa, são finura. Não é bem o humor. Porque o humor Sim. também tem camadas, Sim, né? sim. Existe aquele humor que é muito fino, que é um caso dessa história, por exemplo. Sutileza. Porque a história é mais ou menos a seguinte: o pai tem um filho normal, e aí o pai é tudo a pessoa que quer ser boa, e aí ele adota um aleijadinho. Só que o moleque é um terror. E ele negligencia o filho para tentar ajudar o coisa. Cara, e o desfecho é sensacional, cara. Sensacional. Vale muito a pena. Mas uma coisa do que você falou, que você inclusive que me abriu é que quando uma criança que não vai assistir a mesma coisa que vocês, porque para você subverter algo, que o humor normalmente é uma subversão, você precisa ter a versão. Exato. Você não pode subverter algo que na sua cabeça ainda não existe. Exato. Você ainda não tem. tá- Você É ainda não só construiu. subversão. Você ainda O não construiu. nonsense só é engraçado porque existe uma ordem. Você está construindo suas bases Isso. culturais. Tanto que assim, eu lembro de muita coisa de humor que eu assistia, porque eu não achava engraçado, mas eu tentava achar engraçado, porque eu via meus pais, né, via meu pai rindo. Então eu falava, eu preciso entender isso aqui, mas não entendia bulhufas. O próprio Monty Python, o primeiro filme que eu vi, que foi o Sentido da Vida, passou na Globo tela passava, quente. Eu achei, cara, eu falei, cara, o que é isso? Não tem a menor Aliás, eu nexo. acho que é o filme E é o menos pior engraçado filme deles. É o pior filme deles. Mas de tem, todo por modo- exemplo, um sketch que eles pegam protestantes e católicos. Muito bom. Mano, mas eles arrebentam da melhor maneira, porque não é só não ofensivo. E é engraçado, assim, o católico não pode usar preservativo, contraceptivo, não sei o quê. E aí é uma família católica, cara, e filhos saindo por tudo que é lado, assim. Mulher, 500 mulher no filhos. tanque. Opa, E aí nasceu tem mais um e é um aqui. musical. Opa, mais um. Every sperm is sacred. Todo esperma é sagrado. Então, é é super ofensivo pra mim. Só que, tudo bem, esse é que é o ponto. Eles estão tirando o sarro, mas aí, por exemplo, tem um contraponto. Aí tem uma família protestante do outro lado, tá vendo? Não sei o quê. Eles Olha lá. transam, Não, então. Ela fala, a piada é essa. Não, então corta e volta. Eu não não lembrava que tinha. Eles dois estão olhando a cena A televisão. Não, estão Não, olhando a. estão vendo o pessoal. Estão vendo o Não pessoal. vou falar mais nada, então. Desculpa, Não bebê. viu o filme. Eu vi. Eles estão vendo, a 10 mulher está vezes. olhando pela janela e falando, nossa, que absurdo aqueles católicos, toda Tendo hora, um monte de tendo um
monte de filho, nós temos nossos 2 filhos aqui, né, não sei o quê. Aí o marido fala assim, ela fala, eles transam e tem filho toda hora, não sei o que, nós temos nossos 2 filhos aqui, sabemos quando... Aí o marido fala, mas nós só transamos 2 vezes. Que é a diferença dos protestantes puritanos. O ponto todo é que a gente deu uma volta aqui, mas tem uma coisa, tem um assunto comum, né? A gente falou lá de como tem, de fato, mesmo quando a coisa parece ser subversiva, às vezes ela expressa uma verdade ali no todo, quando você olha ela, e aquilo é engraçado. O contraste ajuda a te Isso, fazer entender a coisa. Às vezes tem uma coisa que tá meio dentro de todo mundo, o cara fala, é uma coisa que ninguém tem coragem de falar, é assim mesmo. Isso né? é uma coisa que tem a ver com aquilo que você falou de você ler o Santo Agostinho. Quando alguém fala algo que tá aqui, que todo mundo viu, mas ninguém percebeu, ele falou, vocês já notaram que pá, é engraçado. Legal. Não, sim, esse tipo de coisa. E o ponto todo é o seguinte, parece que quando você começa a ficar obcecado com a linguagem, isso aí é um negócio que é próprio do escrupuloso, né? Sim, o problema é que antigamente o cara tinha que ter religião para ter escrúpulo, hoje em dia o cara é o escrupuloso secular, cancelado. Secular, Exato. E que na religião tinha perdão, hoje não tem. E esse aí uma não vez tem. Cancelado, o cara, já era. O ponto é o seguinte, o cara fica tão escrupuloso, mas tão escrupuloso com todos os detalhes da vida, Exato. que ele começa a levar, não é que ele leva as coisas a sério. Ora, quem leva as coisas a sério é quem leva a vida com bom humor, porque esse é o fim da vida. O fim da vida é a salvação eterna, é trazer a felicidade e tal. Mesmo no sacrifício, tem um fundo de alegria, né? Não é uma coisa binária, né? Então... A maior alegria, né, pô, escapar disso aqui. Isso, o cara que leva... não tinha mártir que entrava dançando, cantando? Então, falou, pô, graças a Deus. O cara que leva as coisas a sério, ele é grave com as coisas graves, mas ele sabe que existe o perdão e etc. Então, ele não é um sujeito pesado. Você vê o Chesterton. Exatamente. Não, ele era pesado, mas não de espírito. Inclusive, o sujeito fez uma thread aí no Twitter falando que o Chesterton dava o botão e pronto, era uma loucura. E também, que também é que me importa, né? Tipo, que diferença. Exatamente. E aí o lance todo quando o cara devia ficar meio ruim pra sentar depois. Escrever sentado. Pior é que ficava embaixo. Então, mas o cara leva muito as coisas, ele leva a sério, que ele não tá levando a sério, ele tá fazendo um fingimento, uma falsificação, ele não tá entendendo nada, ele tá fingindo que ele quer dominar todas as coisas, e o negócio a alegria da vida, ela some. O cara, e ela some enquanto o sujeito tá tentando criar uma segurança perfeita onde ninguém se sinta ofendido. Cara, o meu nome vem de São Felipe Neri, que é o padroeiro do riso. Que quando você lê todas as histórias dos santos, não tem um santo sisudo. Não tem. Tem uns que são mais fechados, mas sisudo, essa coisa que só um uspiano pode ser, só um acadêmico consegue ser, de que tudo meu Deus, olha isso aqui. Aliás, eu trouxe esse livrinho, a miscelânea original de Schott, de Ben Schott, que é moderno, que eu não sei por que ele é engraçado. Por isso que eu trouxe, porque ele tem coisas do tipo assim, eu te amo em várias línguas africanas. Então, é quase um almanaque. Mortes curiosas do rei da Birmânia. Então, e tem cara, um que morreu esmagado pelo seu próprio elefante. Tem coisas assim. Só que não é bem humor, porque são só coisas aleatórias, almanaquestas, mas... que serve muito para quem escreve. É muito divertido. Ele nem é tão bom de ler, porque tem engraçado. Um dos lances do humor é o nonsense, né? E aí tem várias coisas. Mortes engraçadas mas do rei da Birmânia. São todas reais. Sim, mas tem um nonsense absurdo na realidade. Exatamente. Você pega os nomes do Machado de Assis, as terras de Umbungo. O que diabo é um umbungo, Machado? É um umbungo. Tem um monte. O primeiro grande romance brasileiro, que é um dos romances mais engraçados que nós temos, é o Manuel Antônio de Almeida, com Memória de um Sargento de Milícias. Ele começa para fazer-se entender que o casal
teve um Ah, filho. é. Eu falei assim, ele beliscou ela daqui, ela beliscou ele daqui, ele isso beliscou ele daqui. De repente ela se sentiu mal, 9 meses depois nasceu o Leonardo Patai. Esse do belisco. E depois ele volta no belisco, Ele um pouquinho mais volta, pra frente, fala, não devia ter te beliscado aquele dia. Exatamente. É muito Então, e ao longo da história, você vai vendo assim, a forma como o romancista trata aquilo, assim, com uma leveza, com uma beleza e cheio de profundidade. Sim. É uma crônica Aí que tá. daquele tempo, é uma crônica daquele, porque também ali, nós estamos falando do século XIX, Sim. não havia essa coisa do humor feito de Allen, feito Sim, Robert, que são os americanos, né? Os americanos que meio que criam esse, e os ingleses judeus ingleses também, americanos. judeus americanos, ingleses, porque o inglês é uma outra, é uma coisa mais assim, o inglês ele pega todo o nonsense da vida e trata como se fosse no chá da 5. Normal, exatamente. Tanto que a piada do canguru é assim, né? Tipo, o cara Sim, sim. nós estamos diante de uma cena a fleuma- absurda, a e fleuma a coisa inglesa. mantém-se. Conta a piada do canguru. A que- piada Conta a do piada do canguru. canguru. Um canguru entra num bar, pede um uísque, o garçom serve ele. O canguru toma um uísque e tal. Você me vê a conta, por favor. Aí o garçom, muito delicadamente, né, discretamente, entrega a conta para ele. Fala assim, olha, me desculpa, mas eu nunca vi um canguru entrar num bar e pedir um uísque. E o canguru responde, nesse bar nem vai ver, com esses preços, acaba a piada. É muito boa. Né? Imagina o cara que ele leva todas as coisas a sério. Pois E é tudo é. literal. Ele ouvindo. Canguru. Porra, imagina um canguru. Não dá. Canguru. Então, Canguru nem fala. A última coisa que ele vai falar é do preço. Pelo menos essa piada, pelo menos essa piada ofendeu um zero de pessoas. né? Só o canguru. Kim Pai Só o tá canguru. bravo. Só o canguru. Kim Pai tá O chateado. bartender também. Só o talvez. canguru. Talvez garçons Ofendido. podem se ofender. Não, mas, Associação dos mas garçons. isso é uma coisa importante, porque a gente estava falando, ó, música tem humor, com certeza, mesmo a música instrumental, sempre teve, desde sempre. Literatura, pintura, aqueles pintores da Pintura, Idade Média, vários. tem várias coisas Sim. muito engraçadas. Tem de O Bosch, cara com que era o pesado, Bosch era mas ao era, mesmo tempo profundo. tinha e- umas graças lá no meio. E hoje, o cara que é o artista, a arte pós-moderna, ele tem que se levar a sério. É uma afetação. Porque se ele não se levar a sério, a Ninguém mais arte vai levar. passa por ele. Passa por. Claro. Não é mais o que ele produz, é o que ele. Aonde ele está. Aliás, culpa do Beethoven, dizem, né? Que ele foi o primeiro artista com essa cara de artista, depois foi evoluindo para essa bosta aí. Mas aí você vê que a Porra, literatura mas de brasileira. Beethoven. Não, que a literatura brasileira. A gente tem o nosso amigo Alexandre Soares Silva, que para mim é um dos melhores Grande escritores do Brasil. escritor. Grande E maravilhoso. é Humor. Total, assim. Mas não é só humor, Mas tem né? lirismo, tem beleza, todas não essas- tem coisa mais bonita que as Quaresmeiras Quaresmeiras Roxas, Roxas. que eu quero morar nas Quaresmeiras Roxas. Quem não quer? Exato. Olá, o estado Mas dele. ele consegue falar de coisas profundas e ser bem humor. Só que a literatura brasileira, o cara que reclamou, que falaram mal do livro dele, ele falou que era racismo, que era não sei o quê. Esses Fala caras, o nome desse eu não jogo, sei o não é o nome nome dele. Não É o do sei. cara do Totarado. Torturado. Totarado. Cara, você vai ler aquilo, O cara ficou todo é uma ofendidinho. falta de humor. Assim, mas é porque uma o cara não falta. tem, E a falta de humor É evidente que aquela literatura mostra deve ser pobre. uma né? mesquinharia, mostra uma mesquinharia do cara. O cara, para ter tão pouco humor, se levar tão a sério, ele é mesquinho. Mas assim, como a gente desconhece muito da nossa Deixa- literatura, Nenhum- vamos deixa- ficar falando da literatura, como a gente desconhece muito da nossa literatura, a gente acaba pecando e reduzindo a esse núcleo meio que fica na USP. Não, mas é o que está na não, frente. por exemplo, a gente acabou de dar o exemplo do Soares Silva, mas isso ao longo do tempo. Você tem vários escritores brasileiros completamente desconhecidos que são absolutamente brilhantes. Cara, eu já te apresentei o Campos de Carvalho. Sim, Você tem outros escritores, você tem o Murilo Rubião, José J. Veiga, Lúcio Cardoso, são caras que ninguém ouviu falar, ninguém Mas sabe aí é quem que são. tá, eu tô falando, e na fazem academia- humor, porque é meio são meio outsider, porque não tem... Os jornais de cultura, Exato. os imbecis coletivos, né? O José Cândido de Carvalho também, que é outro que também pega muito tipo regional e faz uma coisa sensacional. O próprio Guimarães está cheio de humor na obra do Suassuna. Mas o Suassuna é reconhecido, pelo menos. O Suassuna é brilhante nesse sentido. Eu ia trazer um ponto de contraste, que tem uns caras que, se você olhar a matemática da coisa, por assim dizer, você fala, rapaz, tá certo, mas tá uma merda. O Gregório do Vivier, você assiste o Greg News,
Você vê, ele tá ali criticando, para começar que é sempre político, é sempre uma militadinha, né? Ele tá ali militando. Então, mas Você- aquilo é desgaste. Mas você né? ouve a sacada do cara e você fala, eita, essa sacada é boa, mas eu não tô rindo. Eita, bem pensado esse trocadilho aí, mas eu não tô rindo. Eita, ele puxou um negócio lá do fundo da vida do cara, não sei o quê, mas eu não tô rindo. Porque é sem graça. Então, só que assim, se você vê, Não é boa sacada. é uma sacada inusitada, é uma coisa linguisticamente Não sei ágil. porque eu nunca vi. isso. Só que o lance Eu vi os 2 segundos que eu vi, eu não falei. eu vi um não monte. achei nem engraçado. Eu vi um monte. Não reconheci esse... Não, então, esse é o ponto. esse Você começa a assistir brilhantismo. e você fala que. Não é um brilhantismo. O lance é. É que você falou de um jeito. Não, porra, é matemática, é matemática. Você pega uma fórmula e repete, você consegue. Você sabe, Mas tem essa associação... esse tipo de contradição aqui funciona. Você fica caçando, você faz um monte mecanicamente. Não, sim, né? mas aí você... Até você trabalha escrevendo, você sabe como é que é escrever um texto no automático. Tá tudo ali, mas não presta. É por isso que você tem que dar o toque, por isso você tem o tempero, né? Por isso Então, que o estilo faz toda a diferença. Eu acho que ele é um cara sem estilo, assim, na verdade. E já vi coisas dos outros, lá do Pochá tem coisa boa, do Porta dos Fundos tem quadros já fizeram muito bons, coisas tem boas, coisas né? muito boas. Coisas engraçadas. aí, Mas o problema é esse é que o quando o cara achata a realidade para uma coisa só militante, porque não, Exato, é o que vocês falaram, não exato. tem problema ser político, o problema é quando você abaixa tudo e aí tenta fazer piada Exato. nisso aqui, você na verdade está ofendendo mesmo, sem ser aquela ofensa que você dá risada, por exemplo, o Monty Python falando de todo esperma é sagrado, me ofende como católico, mas tá ali e não é uma ofensa. Mas ali ele tá falando, olha como você é burro, olha como Sim, você então, é um imbecil, olha como você é quando você nazista. pega um extrato- Ele não tá te Então, chamando só de um cara, olha só como Não é, então, nós isso não todos é humor. somos meio... Exato, Você, isso não ele é tá amor. te chamando de É um dedo nazista, ele tá te acusador. chamando de... Ele tá mascarando a acusação com uma certa... fingindo que... dando Exato. uma maquiagem de ironia de humor. Aquilo não tem humor. Aquilo porque é vazio. É só a casca, né? Ele não tem humor por dentro. Por dentro a gente sabe o que é. Ou seja, eles pegam um substrato de, sei lá, 50 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, porque o país está dividido hoje, e jogam como se fosse... E acham que não estão... Ai, como vocês são retardados. olha como vocês são idiotas. E reclamam quando a piada vai ao contrário. Né? E esse é o problema. O problema é justamente esse. Eles se acham os donos do riso, da seriedade, de tudo. Esse é o grande problema, né? Da Eu inteligência. fico imaginando a dificuldade que deve ser nesse ambiente para aquele coitado daquele moleque que é o palhaço da sala que tá no fundão fazendo piada. Esse Era menino eu, tá mano. lascado. Mas Ele Era se eu. ferrou. Ele não tem o que Ou fazer. acontece isso, os caras fazem entre pequenos grupos de Zap Zap, que já é perigoso, porque o dia que vazar, um deles briga lá e vaza, não sei o quê. Mas não tem mais essa de todo mundo participar um pouco, mesmo o cara que não quer, mesmo o cara que se ofende, mesmo que é uma coisa que é o que você falou, ou você, onde vocês falaram, do Brasil, acho que foi você, que a gente tinha isso, gente de não sair na... A gente não liga, pode ser qualquer um deles. sair pra tomar uma cerveja, de repente você tava com 3 mesas assim, meio juntos, porque um Sim, sacaneou o sim, outro. Lá. Hoje você fica com medo de qualquer coisa, primeiro vira um negócio no Assédio, TikTok, qualquer coisa, né? depois vira um processo, depois Parece que vira você tá andando num campo minado. Né? Então As todo mundo fechado dentro da relações sua... estão todas judicializadas e politizadas. Pô, um dos lugares em que mais fazia amizade era o boteco, né? Sim. Hoje, se você for no mesmo boteco, ninguém vai falar com você, porque tá todo mundo dentro da sua bolha ali. Quietinho. Mas assim, será que é geral? Agora, você falando, talvez nos Na peri, eu acho que fora lugares do mais a longe, gente no tá interior. A gente tá falando do é um extrato bem nossa bolha. um extrato bem da classe média, classe média alta, urbanizada. né? Muito urbanizada. Eu acho que Porque, puta, agora você fora- falou, eu tava pensando lá em Nova Veneza, a patroa tava aí. Você vê que tem. Aí vai os italianos lá cantar e não sei o quê. Sim, aí junta Fica um tudo. sacaneando o outro e tá tudo Sim, bem, entendeu? exatamente. Mas aí tem uma certa intimidade de cidade pequena Sim, também, né? Sei lá. Mas acho que periferias se juntam mais, assim, as pessoas têm mais essa Mas nisso se nota predisposição. justamente o lance. É o seguinte, o cara que tá lá mesmo em São Paulo, na capital, o cara que tá lá na Casa do Chapéu, na ZL, que ele tá preocupado com o trabalho dele, que ele não tá no Twitter, ele não tá militando, esse cara, pô, ele tá cansado, ele tem a vida difícil, se esforça, o cara,
Mas ele é um cara leve, aquele tiozão que faz umas piadas aí, não tá nem vendo. Agora, quanto mais politizado o sujeito tá, e eu não digo só o cara de esquerda, às vezes a gente fica... Exato. O cara se enrijece. Do nosso lado tem coisa, fica não tem coisa mais insuportável do que certas figuras do nosso lado, cara. Aliás, se levam a sério. O humor do nosso lado é muito ruim. Muito ruim. Pelo A gente amor vive de falando Deus. isso. Fala assim, cara, eu vou ficar. Eles vão me levar de volta pra esquerda. esses caras. Porque pelo menos a turma é Mais legal, a uma turma é piada divertida. dessa. Outra piada dessa, eu volto a cantar Caetano. Pior, teve o caso do cara lá que foi no Vilela, o Bora Bill, lembra do Bora Bill? O Bora Bill, Bora Filho, Sim, mas aí e o coitado... Não, mas é que teve o caso. Esse é o exemplo do cara que ele fez uma puta piada idiota. Sim, É uma piada... mas aí é involuntário. Aí é coisa do Você vê como orgânico, como é que é uma desconexão. Cara, ele não tava pensando... Eu tô num podcast, tem não sei quantas pessoas me assistindo, existe um negócio chamado cancelamento, não sei o quê. Essas coisas Ele não era politizado a existiam esse pra ponto, ele. Sim. Exato. Porque ele fazia essa piada lá na redondeza dele, onde ele... Que você vê que o Bora Bill é um cara simples, tá? Ele é Bora cara de Bill. boa. Então, os caras querem isso é cancelar um cara simples. Isso é que eu acho um sacanagem. cara simples. Quer dizer, Porque essa gente é podre. A Essa gente é podre. militância sabe que o cara, mas quer usar de bode expiatório. Exato, Quer usar de, exato. olha o exemplo que que estamos fazendo porque desse. Um monte de riquinho privilegiado querendo apontar Falando o dedo em privilégio, pra um cara, né? apontar o dedo pra um cara, pra um coitado de um cara que fez uma piada que viralizou. Infeliz, beleza. Exatamente, é o opressor fingindo que é oprimido. É aquele episódio das meninas superpoderosas que o macaco louco, ele toca o terror, porque ele é um macaco louco e ele é louco e macaco. Né? Ele tá lá tocando... Voltamos ao macaco. Já que voltamos ao macaco, Tem acho uma que certa obsessão por Ele macaco. tem, eu então tô eu acho que o achando- negócio do macaco não era com a mãe dele, propriamente. filha da... olha, Ou ele vai ver que era ele, né? eu acho que tem macaco, mas não é. Freud explica. Mãe, macaco, mãe, tudo no macaco. mesmo. Mas o macaco louco, ele tá lá, ele tá tocando terror, ele é um maluco lá, tá quebrando as coisas, roubando. E aí, de repente, ele descobre que tem um grupo de ativistas animais. E o grupo de ativistas não gosta de crueldade com o animal. Aí as meninas superpoderosas vão bater no macaco louco, ele chama os ativistas. Ele fala, estão me oprimindo. Aí as meninas superpoderosas não podem encostar no macaco Pô, que louco. legal. Não sabia E que o episódio tinha inteiro essas piadas. fica se repetindo. Ele... Não, tem o clássico também, que é meio invertido, que é quando o Beavis e o Butthead descobrem que eles têm privilégio branco. Pô, então a gente tem esse privilégio, então eu posso fazer o que eu quiser. Pô, aí o cara sai quebrando tudo e aí fala, não, eu tenho white privilege. Chega o policial, ele mostra a carteirinha. Eu sou branco, pô, eu posso fazer tudo isso. Muito bom, muito bom. Porque, então, Exato. o que é o humor? Esse- É escancarar uma coisa que tá ali, todo mundo Exatamente. vendo que... Todo mundo vendo que A aquilo tá hipocrisia, errado, que tem uma coisa tipo, errada. Tem vários tipos, esse também é mais um dos... Para não falar que o Brasil tá mal de humorista, vou elogiar dois que eu vi no Vilela lá. O Diogo Portugal, Muito bom. que Esse é cara. excelente, mas excelente, assim. O cara é muito bom no negócio. Time do cacete. E o francesinho lá que faz, Francesinho, que muito tem uns vídeos, Paul Cabanes, uma coisa assim. Cara, Ele é francês, né, sensacional. cara? Ele é francês, mas mora no Brasil já há um tempo Sim. e faz essas brincadeiras entre como é viver no Brasil, como é a coisa dele. Então ele tem um vídeo muito engraçado que ele tá com uma alemã e aí o cara passa pra ele e fala, e aí, alemão? Daí ela fala assim, mas você não é alemão. Eu falei, mas o que tem a ver? Uma coisa O que tem a ver? Aí eu falo assim, fala russo. Aí ela pergunta, mas ele é russo? Você não tá entendendo o que é o Brasil. Você não entende o Brasil. Mas e ele faz do jeito sério. É mas a muito gente- divertido. é, O cara é cara, ótimo, cara. Não, e A tem, gente- tem umas coisas na internet. Tem Tem o muita Santo coisa Fole, boa. O Santo Fole. Santo Fole é sensacional. Não, tem Santo aqueles Fole é caras que você engraçado. mandou que ficam O falando Foda-se de a filme. Ciência. Não, Qual? que ficam falando de filme. Ah, porque, veja bem, Armandinho. Choque de cultura. O choque de cultura. Choque de cultura, cara. Eu dou muita risada com aquele bigodinho ali. É ótimo, Cara, eles são muito bons. Então, Um deles eu achei no Instagram, não vou lembrar o nome. Cara, também tem muita coisa engraçada. Os caras são o bons. próprio Os caras Pânico são na bons. TV tinha umas coisas Tinha. assim que passava do... Não, mas era bom. Principalmente porque é o negócio da pegadinha, que eu nunca gostei. Quando eles iam, ficavam atrás de artistas, não sei. Mesmo o artista chato, sendo um né? babaca. Era chato. Mas, cara, tinha uns Artista sendo nonsense. babaca é meio... Tinha uns nonsense. Aquele jornal ao contrário, Jornal, cara. que é uma coisa que a gente Aquele é fazia Monty aqui Python. na Verdade, panela, verdade, cara. Muitos anos, quando a gente veio o Reverse, a gente ficava fazendo sem imagem, só com som.
Cara, é uma coisa idiota, mas é muito engraçado. Mas funciona, né? O humor. Pô. Dança Maurício com Bruce Lee. Tipo, cara, Então, essa mistura. é um negócio tão... essa mistura. E cara que não, também virou um militante babaca, mas ele é O Fred muito Mercury, engraçado. Esse Era cara. muito Ele- engraçado. Fred Ele Mercury, era ele era prateado, era brilhante. sensacional. Não, e virou um Brilhante chato. mesmo. Parece que virou um chato, porque tem uma entrevista dele no Joke também, que é sensacional, que eles vão bebendo, Vão né? bebendo, Eles vão a cara. bebendo uísque, e aí ele começa a falar mal de velha, ele começa a falar um monte de coisa. Quer Não, dizer, esse aí cara virou- hoje, Claro, inclusive eu isso acho que ele tá... contaminou o Globo. Eu acho que ele entrou no negócio, tá virando de... Trocando Virando- a... De time. É. Ele Trocando- no jogo ele falou que era viado, né? Quando era moleque. Falei, eu achava Ah, que era criança viado. Então, olha isso, cara. E virou um cara... Virou. Mas tem muita o Bola, por exemplo, não é humor sofisticado, mas é um cara engraçado, divertido. engraçado. cara O cara, não sei a o quê. risada dele É o muito tiozão boa. mesmo. Esse é o lance, é a Exato. leveza, cara. Teve um vídeo que eu vi Leveza, no eu acho que essa é a TikTok, palavra. eu acho que eu mostrei pra vocês mesmo, que era um mineiro, e no meio da eleição ele, rapaz, negócio de Lula e Bolsonaro, por que não elege os dois? Daí nós ia comer picanha dando tiro pra lá. Come picando Dando tiro pro alto. Não, Ah, imagina, sensacional. se o cara ele tá enfiado na política, se ele tá tenso, ele tá daquele jeito, se o Nunca, cara é nunca lulista, vai fazer. ele vai pensar, não, porque daí eu vou estar habilitando um fascista, o negócio, o armamento é um problema e mata, eu não posso fazer piada com isso. Exato. E o bolsonarista, não, mas esse negócio da picanha é mentira e não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Se o cara parar pra racionalizar, ele vai, não vai sair, ele vai ficar Sim. maluco, né? Perdendo a graça. Bom, antes que a gente perca a Já graça... perdeu faz perda. tempo. Desde o primeiro minuto. Aliás, graça vem também, né? É engraçado ser graça, Graça. porque a graça é quando, na verdade, A o graça humor divina. ele tem esse É isso aí. como é que é o nome disso? Que tem no isqueiro? Polegar? Ah, não. Chama. Não é chama, Não. aquele que faz Fogo. Ah, Faísca. Faísca. É, uma dessas. coisas. O... Fagulha. 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 Era isso. É a fagulha. Divina, porque, aliás, no livro que eu tô lendo, não sei se eu falei pra vocês que eu tô lendo um livro sobre vida. É que eu falei muitas vezes. Eles não Experiências. Garçom, uma corda, por A Tânia favor. Pereira não sabe. Garçom, um revólver. Eles- Eu vou contar pra Tânia. Um Eu arsênico. tô lendo um livro que chama Imagine Heaven. Uma Imagine dose de arsênico, por favor. Imagine o Paraíso. Eu não lembro o autor, mas ele fala de experiências de quase morte de várias pessoas. E ele explica, tem evidências, e são evidências impressionantes mesmo, de que a consciência existe para além do corpo e não sei o quê. E um dos caras fala, eu acho que eu até não tenho. Fala do humor. Tem Fala- alguma Ele coisa faz, assim? ele vai fazer uma piada. Claro. Não. Porque precisa Que ele fala, brincar. que porque eles muitos encontram Jesus, encontram, né, como seres assim, uma alegria que eu nunca vi, não sei o quê. E um deles fala, inclusive eu estava vendo a minha operação que os caras estavam operando. E eu fiquei conversando um pouco com Deus. E ele é muito engraçado, eu nunca ri tanto na minha vida. E é engraçado, porque ele está no meio de um livro meio científico, pelo menos. Né? Tipo, e aí o cara fala, não, fala disso. Entre as coisas que ele fala são coisas assim, de que a vida lá é meio parecida com a vida aqui, só que em 5D, em vez de ser 3D, é 5D. Então, o humor, cara, com certeza, porque na minha vida inteira, tudo que passou... O humor sempre fez muito parte. E isso sempre me tornou uma pessoa melhor e não pior. E o humor pode piorar uma pessoa. Pode assim, fazer o cara virar um não, cara pode, zombeteiro, pode, babaca e não sei o quê. Sim. Dependendo da forma como cara, é o olhar, o cara né? que ele... É o olhar. Por exemplo, acho que uma das coisas mais legais da vida é ver alguém rir. É fazer alguém rir. Isso é um prazer, assim, né? Claro. Então, é aquela coisa, você tenta, né, copiar os grandes humoristas, porque eu sempre tentei copiar. Falho miseravelmente, mas enfim. Mas é uma tentativa, cara. O que vai fazer? Os caras eram muito engraçados. Eu chegava na escola no dia seguinte, eu queria repetir aquelas piadas, eu queria fazer igual. Eu adorava o Patropi, lembra? Foi um humor meio bobo, mas assim, tudo tem o seu tempo e você vai aprimorando também, afinando o teu humor, porque o humor ele vai com o tempo melhorando, você vai deixando de achar graça E um tem monte de coisa. O ruim é a forçação do humor sofisticado.
Sim, também Ah, acho também, ridículo. é vaidade, Que é vaidade, a pura vaidade. Então o humor sofisticado ele é porque é, né? tem que ser uma coisa meio inglesa. É, né? O cara exatamente. tem que O humor ter no nascido- Brasil, bicho. Pra ser sofisticado. tem, o Brasil Ou Alexandre é- Soares Silva só. Além Não dos dá, ingleses. você porque, consegue. o Alexandre Não, mas assim, escreve feito em não é sofisticado, O ele Brasil é brinca com essa esculhambação, sofisticação. velho. Isso. Né? A gente tem essa. O brasileiro é esculhambador mesmo. esculhambador, E é legal, é exatamente. divertido. a Mas gente uma das coisas que eu mais gosto no The Chosen, que fala que é a história de Jesus, né? Que é naquele Jesus, é que é um Jesus leve e bem-humorado, alegre. Uhum. O Jesus do Rei dos Reis, não sei o que, é um Jesus muito sério, tal. Claro. Então, né, Claro que tem o peso do pecado dos outros, né? Não deve ser fácil. Não, também. na hora eu não sei como é que eles vão falar na hora do Calvário, né? Nessas horas ele provavelmente não vai Não ter vai, tanto senso de humor. não. Mas assim, Que em igual geral. aranha. ele não vai cantar Look on the Ah, Prize. sabe. Essa pedrada aí, eu vi você se arrependendo no futuro, hein? Não, Ai, caramba. mas é um Jesus leve que tem essa coisa. E eu acho que o humor, a imitação de Cristo pode ser aí também. É não humilhar. Exato. E também não ter essa coisa soberba de, eu vou fazer. Mas Não, quando humildade. quando ele passa assim, de um jeito bom, ele te faz melhor também. Exatamente. Tanto é que as maiores obras de arte têm humor. Mas é o primeiro humor imóvel, né? Porque. Peraí. É o primeiro. Piada filosófica. primeiro. Você sabe que na filosofia o pessoal é meio... Tu gosta de piada erudita, né? Tu gosta de piada erudita, né? Quem Castro Alves? Vamos ver se é bom de piada erudita. Não sei, não. Vamos ver. Não sei, não. Foi o Machado de Assis. O primeiro humor imóvel, pô. Por quê? Se o humor é bom, e se o bom humor é bom, e tudo que é bom vem de Deus, então Deus é o sumo bom humor. Porque ele é o sumo bem. Eu também acho que é o sumo bom humor. É daí que vem a graça. Entre as graças que a gente recebe está a graça de fazer rir, de rir. Por isso que eu nunca peço a graça divina, eu peço a gracinha divina. Que é mais engraçadinho. E esse é o ponto. Quando você falou de fazer as pessoas rirem, como isso é uma alegria, é porque, de fato, no final das contas, o fim último do humor, me parece, é que é trazer alegria. Isso. O ponto é louvar a vida que Deus nos deu, né? E rir, com inclusive rir, do né? sofrimento, talvez tenha a ver com aquilo que você falou. O sofrimento você levar com alegria. Quando a gente estava ferrado lá, que a gente contou nos últimos programas, a gente fazia piada com a gente mesmo o tempo todo, porque assim era o jeito de sobreviver aquilo sem... Exatamente. É o rir para não chorar mesmo. É o rir para não chorar é a melhor coisa. Eu me lembro, eu vou fazer uma... E quando você fica deprimido, só para que também aconteceu comigo, você perde o humor. É a primeira coisa que vai embora. Você fazer você não ri. Sim, é o desânimo, sem alma. Uma confissão que eu me lembro, meu pai estava no final já da vida dele, estava na cadeira de roda, todo estrupiado. Ele já não tinha muito controle, né, sobre as coisas. Ele não me viu, mas ele estava na sala, ele soltou um peido, assim. E aí ele sério, meio irritado. Puta que pariu, não sai da cadeira, ainda esse cheiro maldito. Não consigo nem andar, não consigo nem correr do cheiro. Assim. Como é que ele é tão engraçado? Eu quero ter um espírito ainda de ficar fazendo graça com aquela situação. Quando estava ferrado. Eu não posso nem correr desse cheiro maldito. Não, as pessoas que mais foram bem nessas horas de doença, não sei o que. Pô, quantas vezes piada em hospital. Sim. Nosso amigo, não sei se pode falar, mas acho que sim, pode. o Gurgel, quando estava no hospital, quantas coisas vocês falaram, ficavam rindo. Então, essa história do Gurgel, inclusive, é pública porque eu escrevi e ele, até a Mimi, a mulher dele, riu. Que ele estava internado, foi tirar uma pedra no rim, deu uma complicação e tal, e nós fomos visitá-lo no hospital, na UTI, ele estava na UTI. Então, nos fechamos lá naquele compartimento da UTI onde ele estava e só se ouvia nossas gargalhadas ali de fora. Na UTI. Na UTI. Um pouco inadequado. A gente falou em contexto. Não, mas a piada estava no lugar certo, senão ninguém estava rindo. Não, e aí veio o médico uma hora e falou assim, gente, isso aqui é UTI. E porque ele falou assim, pô, Luigi, tem uma enfermeira que é a cara da Lauren Bacall. Eu falei, pô, que legal. Ele falou, não, a cara da Lauren Bacall hoje. Uns 80 anos. Muito bem. Aí, todo mundo rindo. E aí, isso até se reconecta com aquele lance do bobo da corte. Tá? O humor vai ter que trazer alegria. Pô, se você tem uma notícia horrível pra dar, tenta dar de um jeito... Se você vai trazer... Você traz... Você vai falar, seu filho morreu. Faz a quase piada,
Tinha um português, um alemão e seu filho. Parece que seu filho Subiu no telhado. Uma bomba explodiu no bar. Parece que foi seu filho. Então, não dá. esse é o ponto. Aí não tem como, cara. Aí Tem hora que tem que ser. Aquela piada lá. Quem não tem mãe, dá um passo à frente. Aí, vai o pessoal, falou assim, o senhor também pode vir. Pra dar notícia, né? Pra dar notícia. O cara tá na firma. Como é que a gente dá notícia, né? Mas esse é o negócio. O senhor José, pode vir Pode pra vir frente. também, pode vir também. Mas esse negócio é que eu tava... É boa. Essa é boa. Mas esse é o negócio. Se você vê analogamente, e é uma analogia, né? Tem as devidas proporções. Deus, ele tem o sumo bem. Né? As situações são ruins e o sacrifício do Cristo traz o bem mesmo de um mal horroroso. Né? Do pior mal possível, ele traz um bem. O humor é, de certa forma, dadas as devidas proporções, uma operação meio divina mesmo, de você pegar um negócio sofrido Ruim e fazer bem. e trazer um bem. Agora, também tá Lógico. aí é que tá o timing, né? Porque você, é aquilo que você falou, você não vai contar pra um cara, isso funciona na piada, mas Exato. na vida real você não vai Exato, contar não vai, pro cara porque que é a mãe uma dele piada. morreu. Exatamente. Exatamente. Então você também tem que saber, puta, aqui não é hora, porque também tem isso, né? O engraçadinho que faz piada em toda Isso, hora, na hora exato. que não Você é. não Esse saber, engraçadinho, exatamente, você ele não está tentando trazer alegria aos outros. Ele Não, está ele tá- tentando se alegrar às custas dos outros. Esse é o ponto. Não, ele tá tentando se mostrar, né? É uma espécie Não, de e às vezes vaidade. até como defesa mesmo. Às vezes Não, tá sim, desesperado pode ser, e fica pode ser. fazendo O Chandler piada, dizia, piada, né, que ele fazia piada como mecanismo de autodefesa. O Chandler do Friends, né? Ele falou, desculpa, eu tô fazendo piada porque eu não sei Sim, me isso comportar acontece nessa situação. Ele mesmo reconhecia que aquilo era... Não, Aquilo mas era aí é que tá. patológico, No- né? no- Uma no- Eu me patologia. pego, às vezes, Eu numa também, situação também. assim. Pô, Começa num a fazer Mas num é isso, por velório, mas aí entre nós, o velório da sua mãe, a gente contou piada entre nós, você Sim, contou piada, eu contando digo, a história dela. história dela. Sim, É, isso mas eu não contaria para um amigo meu que a mãe morreu. É a mesma Sim. situação, só que você, você sabe aonde você pode. a não ser que fosse um amigo você íntimo, pode... como você. A não ser que ele faça a primeira piada. Você sabe onde você pode ir, você sabe onde você pode chegar, né? Tem gente que você fala, cara, Então, vou mas chegar, esse limite é você que faz. é você que cria. Agora, você vem que cria. Estado e Exato. grupos encher o Exatamente, saco, aí exatamente. desculpa. É, né, tipo, cara? Aí não- eu acho que não tem que ter limite Tá mesmo. ruim, Chuta o bota no balde ostracismo logo. e acabou. A não ser que eu controle, aí beleza. Ah, não, quando eu se for ditador assim, do mundo, aí tudo show. bem. Aí legal. Na verdade, essa é a solução para tudo. É eu mandar em tudo Eu também acho. e aí eu resolver. Você não, a gente vai ter uma... Mas você vai ter um certo privilégio, óbvio. Ah, então pode É ser. que pode aquela- ser onde Dá vocês menos também. trabalho, né? Existem dois tipos de pessoas no mundo, né? As que concordam comigo e as que estão equivocadas. Exato. Como diria o... Você Bom, é o Carlão acho e que eu a não gente sou. está se estendendo aqui, não? Já, chega, né? Já foi, Chega, já chega. foi. Conta a piada de Pia- saída. piada também Tinha um tem monte de timing, não piadas pode se dessa- estender. Tinha um Meu monte de traseiro tá coisa doendo, pra vamos falar encerrar. que o Gregório de Matos foi o primeiro humorista brasileiro, dizem. É. Ah, mas isso aí já passou, a gente já... Não, o Bocage, por exemplo, que falava Bocage aquelas português, baixarias, eu sim. sei, mas é humor, né? Sim, Humor, bastante. satírico, Tem né? bastante coisa de humor. Mas era. É porque eu fico na dúvida um se ele era uma requinte de- espécie de Carlos Zéfiro ou de humor mesmo. Não, ele Era era mais mais pro humor, né? sofisticado. Carlos Zéfiro, pô. Não, é isso que Ah, a minha não, pergunta não é era se só usavam pornográfico. pra Não, fazer espancar o macaco, que nem o rapaz Não, ali, ou era. Não. Ou era. Não sei. Não. Não vou fazer. Ele era humor de boca suja. Sim, vamos dizer sim. assim, antigamente. Era Dercy Gonçalves. Aliás, É. eu li uma história dele que ele estava num jantar, ele disse que isso é fato, lá, diz o historiador, que estavam num jantar e uma senhora do lado dele largou uma bufa. E sabe o que é largar uma bufa, sim? Tá, todos sabem. Aí largou Flatulência. um bufão, uma flatulência, e ela, muito envergonhada, pediu para ele, por favor, diz que foi você. Aí ele levantou, falou assim, pessoal, desculpa, uma mesa, um banquete, né? Eu quero dizer que... O agora peido que a senhora deu. fui eu. O peido que ela Não deu. foi ela, fui eu. É, O peido que a senhora deu não é dela. Não é dela, é meu. meu. É uma coisa assim, ele fez uma rimazinha. Quer dizer, não tem graça. Não corta tem muito. essa Tem a do porra. português, que entra no elevador, tinha um Ah, casal, sim, né? essa é famosa. Conhece essa também? Essa eu não O conheço. português tinha um casal, aí ele vai e solta uma bufa.
Aí o marido fala, você não tem educação? Como não tem vergonha de peidar na frente da minha mulher? Ele falou, desculpa, eu não sabia que era a vez dela. Esse é velho. É velho. Ó, É velho, mas é boa. tem umas coisas que eu queria comentar. Existe o outro lado da moeda, sabe? Mais um clichê desse. Mais um clichê É, desse eu vou... que é o cara que é o humorista e que aí as pessoas criticam, que muitas vezes acontece da gente criticar o Porta dos Fundos e, ai, a direita está me perseguindo. Às vezes, entendeu? A diferença entre uma perseguição real que acontece, Sim, tem cara que foi e o preso, nome e a O cara só crítica. disse, E a não crítica? gostei. Não falando gostei. assim, cara, o que você falou é sem graça. Exatamente. Que você, ai, estão me perseguindo. Não, é igual a história do Torto Arado lá, que ele falou exato. assim, eu nunca vi um artista, não foi nem um autor, escritor, ser tão perseguido. Nossa, o cara na se história coloca. do mundo. O cara Falando, nem "Não, sabe cara, nem quem são os você é, elites." bicho. Esse é o Pois ponto. é, os elites. Ninguém além da ilustrada sabe quem é o cara. Me mostra onde está no, Nem tem no ilustrado, Código Penal que eu tenho obrigação de rir de uma piada. Eu não tenho obrigação de rir. Esse cara aí, ele fica nesse papo aí de, não, se ninguém está rindo não é piada, se pessoas se ofendem não é piada. Fala, olha, então, seu objetivo não é trazer alegria, não é fazer os outros rirem. Eu não tô rindo, eu falei que não gostei. Se você não quiser contar esse negócio pra mim, quiser contar pra 5 pessoas ali que estão... vai lá. Vocês aí. Agora vai ficar querendo... O pelo Barão amor de Deus. Tararé foi preso também. Foi preso. Foi preso. Barão de Tararé tem a história melhor história, né? Que ele escrevia no jornal. Um dia um cara entra na sala dele e espanca. Não foi um cara, foi a polícia. Foi a polícia entrou e espancou o cara. E aí depois ele voltou pro coisa e ele colocou uma placa na coisa. Entre sem bater. Muito bom. Ele é muito bom. Aí ele fez o trocadilho, que aliás dizem que é uma forma de humor menor. Trocadilho. Mas eu gosto. eu gosto. Eu A particularmente Rádio gosto. Camanducaia, que a gente estava ouvindo agora há pouco, tem os caras- várias, né? várias. Eu detesto o E trocadilho. ele trabalhava no jornal Amanhã. Amanhã, que era um jornal famoso na época e tal. E aí ele foi mandado embora do jornal alguma coisa e ele funda um jornal chamado Amanhã. Amanhã. Né? Ele tira Amanhã o tio, e amanhã. ele tira o tio. E aí a última coisa, vocês sabiam que o primeiro texto humorístico considerado é do Homero? Ele tem esse Quer dizer, também, ninguém né? sabe se é do Homero, Sim, porque ninguém ninguém sabe se faz é tudo do primeiro. Não, tem. E o nome é muito bom, é uma briga, eu li hoje, ele é curtinho. Aliás, deve ter na internet. Chama Batracomiomaquia, que é a briga entre os sapos e os ratos. É humor antes de Cristo, né? Não é uma coisa... Humor datado. Mas, É o humor antes da graça. Mas é legal, é legal. Humor datado. Antes da É que é graça. engraçado que nessa época não havia o que a você falou, intenção, né? A intenção. Tanto que o humor, a palavra humor, né? Só para finalizar, ela era muito mais associada à questão dos temperamentos, né? Isso, os Os temperos. temperamentos. Porque o assim. humores, inclusive. Exato. Eram os líquidos, a sangue, medicina, bile. Bile amarela, bile negra e tem fleuma. fleuma. E fleuma. Fleuma é o quê, hein? Enfim, A boa fleuma, pergunta. ela está associada aos, se não me engano, que tipo de líquido é? aos pulmões. Não é um líquido de verdade. pulmão. Não é um líquido Ah, não é de verdade? Não. O sangue que também, não? tristeza. Não, o Caralho, sangue eu é. não Não, achava. E é que aquele? eles não estão literalmente falando do sangue mesmo. Mas é de algo, é um fluido etéreo que está associado Fluido. ao sangue. É por isso que tem o fleumático sanguíneo. o Isso, amarelo e a o fleuma, E o inclusive, preto. tinha uma associação entre a fleuma e o catarro, mas a fleuma não é o catarro, entendeu? O sujeito que é fleumático ele tem uma tendência de não A sei. ser Tem um monte catarrento. de coisa de medicina Todo antiga catarrito aí. é fleumático. Você tem razão. Olha, agora que eu... Muito bem. Então, minha gente, mais alguma coisa a acrescentar? Não, chega. Vamos, Alguma vamos casca deixar, de banana para escorregarmos? alguma florzinha na lapela para Para esguichar água. espirrar? Podia ter um choquinho de mão, alguma de mão é coisa legal. assim, né? Não. Levem a vida mais na esportiva. Sejam Não se sérios, levem a sério. Sejam sérios onde tem que ser sério. E, Leva o humor a sério. Aliás, isso é uma coisa leve o muito humor a mal. sério e a seriedade com humor. Isso é muito mal interpretado quando a gente fala não se leva a sério. Não é para você não fazer as coisas, ficar dormindo o dia inteiro. Assim. Não, aí é Aliás, vagabundão. leve, aí não tem nada a ver. leve inclusive o humor a sério. Quando eu vou fazer as coisas humorísticas, tem que levar a sério. As suas O paródias. Monty Python levava a trilha da vida de Brian é animal. É isso aí. Enfim, é Beleza. Isso aí, Tá bom. gravei e saí correndo. Riam, porque o riso traz... Não tem uma coisa... Rir é o clichê. melhor. Rir é o melhor remédio. Ele é o melhor remédio Falou, das seleções. Eu sei né? que você precisa de uma quimioterapia. Seleções. Então faça, nesse ao invés de caso, ficar faça rindo. também. Nesse E caso, ria. nesse Ria. caso é o segundo melhor remédio. Depois da dipirona.
Beleza, valeu. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Até domingo. Now the world